E a partir deste ponto, agora também para o YouTube, dentro do canal do Estúdio Mercearia, a gente recebe o nosso convidado no Bloco Entrevista. É isso aí, Marcos Danta, meu camarada, uma honra poder recebê-lo aqui no nosso programa Zine-se para falar sobre rock pesado, cara. A honra é minha, pessoal, a honra é minha, cara. Se falou para chamar para conversar sobre rock, é comigo mesmo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. E como eu sei que o assunto vai render, e tem história pra caralho aí, velho, vou logo tascar a primeira pergunta, que é uma pergunta meio de praxe, que a gente sempre faz para os nossos entrevistados. Como é que esse tal rock and roll seduziu o adolescente Marco Dantas, cara? Conte desse começo, dessa ligação inicial. Cara, assim, vem de muito tempo, né? Meu pai sempre trabalhou viajando, né? Então, e meu pai era cearense. E ele conseguiu ser transferido para o Ceará. E a gente foi muito pequeno para lá. Então, eu saí do Rio de Janeiro, onde tinha tudo, né? E de repente fui para o Ceará, Fortaleza naquela época. Nós estamos falando aí do começo dos anos 70, né? Não tinha muita coisa, né? E eu tinha uma namoradinha na época, né? Aquela namoro de criança, né? E como eu estava lá, eu recebi de presente um compacto do Grand Funk. Porra. Mas então, hein? E um outro do Yes, né? Da época, a música era Roundabout, do Yes, né? Do lado Roundabout, do outro lado Long Distance Runaround, né? E do Grand Funk era aquela Footspin Music, e do outro lado era Upsetter, eu acho que eu me lembro. Um compactozinho, eu tenho até hoje esses compactos. Porra, você dava uns 400 milhões de reais. Eu era garoto, cara, não tinha muito o que escutar, né? Eu tinha aquelas vitrolas pequenininhas, né? Que você botava. Aquele da malinha? Aquela da malinha, que você abria assim, legal, e era um alto-falante, né? Minha irmã tinha uma dessas. Exatamente. Mas era mono a que eu tinha. Depois, quando me mudei para Recife, aí que eu consegui uma estéreo, né? E aí não tinha muito disco, né? Eu ficava escutando esses dois discos direto. Assim, você botava um compacto, virava, depois botava o outro. E aí pronto, aí começou o amor pelo rock, entendeu? Mas isso não tem nenhuma ligação com... Assim, ninguém da sua família escutava rock antes ou tinha alguém que... Não, ninguém. Não, o que acontecia é o seguinte, a minha mãe, meu pai e minha mãe moraram um tempo nos Estados Unidos, né? Quando eu era, assim... mais novos, né? Acho que moraram um ano, e minha mãe trouxe de lá muitos compactos de 45, mas era aquelas bandas de surf music, né? Assim, tinha essas bandas que tinham aquelas cantoras, assim, coisa. E eu escutava aquilo, muito criança, eu escutava. Por quê? Porque eu botava na vitrola, aí botava os bonequinhos em cima do coisa, ficava vendo o bonequinho girar junto com o disco, e ouvia as músicas, né? Como se fosse, era um certo rock, né? Mas o rock do jeito que eu gosto, progressivo, pesado, foi com esses dois compactos. Aí pronto, aí começou, né? E você ainda tem contato com essa sua namoradinha que te deu os compactos ou não? Não, mas tive depois, muito tempo depois, quando voltei para o Rio de Janeiro, né, claro, né, mas não mais. Pô, mas então, pelo menos teu pai era um caixeiro viajante que levava a família, né, que tem vários caixeiros viajantes que viajam, sai deixando um rastro de família em né? todos os estados brasileiros, né, não se sabe, de repente tem irmãos aí que eu não conheço. Cara, e você sempre optou pelo heavy metal, né? Qual o sentimento que te faz prosseguir dentro desse caminho rock metal, uma vez que é um estilo que não tem tanto apelo musical e não tem é banido das grandes meios de comunicação, né? Não tem tanto apelo comercial e é banido dos meios de comunicação. O que te faz manter vivo no heavy metal? Cara, assim, é como se fosse um sonho de adolescente, né? Sonho de criança, né? Até a minha mulher fala, você tem um complexo de Peter Pan, né? Não sei o quê, pá, você tá se sentindo... Eu falei, não, eu me sinto um garoto, assim, já estou bem velhinho, mas me sinto um garoto. E era diferente, né? Assim, quando você curte, né? Assim, a gente começou a tocar, e eu digo assim, sempre a turma que eu andava com duas turmas. Uma turma que gostava do progressivo, e a outra turma que gostava, que a gente chamava de rock pauleira. A gente não chamava de heavy metal antigamente, de rock pauleira, né? Que aí tinha Slade, tinha Kiss, tinha esse tipo de coisa, e do outro lado era Pink Floyd, Yes, essas bandas assim, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, esse negócio assim. E eu andava com essas duas e gostava de ambos, né? Mas na hora de escolher para tocar, a gente começou a tocar um pouco progressivo e tudo, eu comecei a tocar, tirava algumas músicas e tudo, mas a paixão pelo som da guitarra distorcida, entendeu? Assim, como eu fui para guitarra, eu achava a guitarra distorcida uma coisa muito legal, né? Então,
foi caminhando para esse gênero, entendeu? Foi assim, não aconteceu, não foi uma escolha minha, né? Assim, acho que eu fui levado. Foi indo. Eu não pensava muito no que eu estava fazendo, assim, eu fui tocando isso. E como é que você chegou na guitarra, cara? Assim, tipo assim, o que te levou até a guitarra? Foram, assim, inicialmente, de repente, foram esses 2 primeiros compactos, talvez? Assim, quando eu estava em Fortaleza nessa época, não tinha muita coisa, né? Assim, não tinha praticamente. Então eu vivia com isso, mas eu imaginava, né? Eu imaginava como que seria a banda, aquelas coisas todas. E tinha um conjunto de baile que de vez em quando a gente assistia, mas tocava de tudo, né? Aí eu ficava olhando a guitarra e falava assim, puxa vida, era uma Giannini na época, né? Do guitarrista tocando, vermelho, eu me lembro até hoje, eu tenho essas imagens todas na minha cabeça, né? O que seria equivalente a Gibson 335, acho que era Diamond o nome, eu não sei, porque eu era muito criança, mas o visual era do que uma Gibson 335. E ficava imaginando, eu via o cara, mas ficava me imaginando eu no lugar dele, entendeu? Só que eu era um garoto, não tinha a mínima condição de estar ali, né? Mas ficava aquele negócio persistente na minha cabeça. Eu me imaginava ali, naquele palco, mas não tocando o que eles estavam tocando Grand Funk, Yes, esse tipo de coisa, né? E, cara, mas assim, quando você chegou pro seu pai, pra sua mãe, falou assim, pô, eu quero tocar guitarra. Como foi a reação deles? Eles foram de boa, tranquilo? Não, assim, essa é uma coisa até engraçada, porque meu pai era assim, meu pai é aquele cara assim, sério, ele era meio contra isso, né? Assim, até... E foi interessante porque eu comecei com violão, queria um violão, guitarra, alguma coisa, aí eu era garoto e eu comecei muito tarde com isso, embora convivesse com uma turma, eu acho que comecei com uns 16, 17 anos, né, que a minha mãe me deu um violão, né, e eu agradeci, claro, gostei, fiquei todo empolgado, mas o violão não era a mesma coisa, tá entendendo? Assim, o violão não era... Não dava distorção. Não dava distorção, não era aquele som que estava ali, né. E assim, eu sempre fui muito aquele garoto nerd, assim, de estudar bastante. Eu, para ganhar uma graninha, eu dava aula de matemática, física, já, aquelas coisas, né, para os outros garotos, né? Às vezes tinha um negócio, tá o Marcos lá, o filho da Maria Cecília, dá aula de matemática. Aí eu arrumava os alunos, entendeu? Aí fui juntando um dinheiro para comprar, né, uma guitarra, né? E tinha comprado, na época... O disco, isso já estava de volta ao Rio de Janeiro, eu tinha comprado o Let There Be Rock do AC/DC. E tinha capa atrás, tinha uma Guzian com uma SG preta, uma guitarra preta, forma de SG. Aí estava passando no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro, vi uma SG preta, da Giannini, né? Mas preta assim, eu falei assim, cara, essa guitarra vai ser minha, né? Aí eu anotei o preço e fui juntando meu dinheiro. Aí quando eu cheguei para comprar a guitarra, não era mais o mesmo preço. Era muito mais. Naquela época o dinheiro era cruzeiro. Era assim, o que eu tenho na minha cabeça, assim, eu tinha visto 8 mil cruzeiros e quando eu cheguei para comprar, era 11 mil cruzeiros. Isso em período de quanto tempo que aumentou esse tempo? Não me lembro, mas tinha inflação na época, né? Assim, tinha inflação. Aí eu falei, o que eu faço, né? Aí eu estava no centro da cidade e falei, vou passar no trabalho do meu pai, vou passar no escritório lá, vou passar no trabalho do meu pai. Cheguei lá, pai... me arruma 3 mil cruzeiros. Ele, 3 mil cruzeiros? Para que você quer 3 mil cruzeiros? O que ele vai imaginar? Adolescente, sendo da cidade, pedindo 3 mil cruzeiros? Tem alguma coisa errada aí, né? Aí eu não queria falar para ele de maneira nenhuma que era para comprar uma guitarra, porque ele não ia... como é que vai comprar uma guitarra, né? Aí ele me olhou, não, pode ser, não sei, mas você tem que me contar para que é esses 3 mil cruzeiros. Aí eu... Vou comprar uma guitarra, assim, meio com medo, né? Quanto é que é a guitarra? Aí eu fiquei louco, né? Porque assim, pô, tu vai gastar 11 mil cruzeiros, não sabia quanto é que é hoje em dia esse dinheiro, né? Para comprar uma guitarra, não sei o quê, né? Aí ele, quanto é que é? Eu falei, 11 mil. Ele fez aquela cara assim, tirou o talão de cheque, aí fez. Eu pensava que ele estava fazendo cheque de 3 mil cruzeiros. Ele fez o cheque de 11 mil cruzeiros. Aí me entregou, acho que, coitado, ele se arrependeu muito. Aí me entregou, eu não acreditei, né? Fiquei super, super satisfeito, né? Aí fui na loja, comprei... Já tinha aumentado de novo. Não, então, aí fui lá e imediatamente comprei, né? Só a guitarra. Sem cabo,
Sem amplificador, sem nada. amplificador, sem case, tava numa caixa. Aí começou a faina, né? Tipo assim, eu cheguei em casa, eu tinha aí depois eu comprei um cabo, né? Eu tinha um aparelho 3 em 1. Era um aparelho que nessa época já não era mais a vitrolinha, eu tinha um 3 em 1. Que aí tinha o toca-disco, o negócio para tocar o cassete, o rádio, e tinha uma entrada para microfone. Aí eu ligava a guitarra ali, né? Aí eu, entusiasmadaço, né? Liguei a guitarra aí, blém, som de violão elétrico. Aí eu falei assim, tá errado. Tá errado. Não é assim, não é a mesma coisa, né? Aí eu tenho que mudar. Mas eu me lembro assim, mas eu fiquei empolgadíssimo, né, com aquele negócio. E aí eu tinha pedido para minha mãe um professor para aprender a tocar, né? Isso na época do violão, né? E na época do violão, o professor veio e me ensinou os acordes, como afinar o violão, acorde, isso aqui é acorde de Lá, Ré, na segunda aula, não sei o quê. Na terceira aula eu falei, professor, eu quero aprender a tocar uma música. Ah, é? Tá legal, então na próxima aula você vai aprender. Aí ele veio e me ensinou a tocar a Lady Laura do Roberto Carlos. Eu falei, bom, não é nada contra, acho o Roberto Carlos legal, mas era totalmente diferente do que eu queria, né? Aí toquei, aí obviamente na família, né? Lady Laura do Roberto Carlos, que legal. Eu, Lady Laura, Lady Laura. Aí eu pensei assim, não é isso, né? Aí dispensei o professor, vou aprender por conta própria, né? Aí ficava lá tentando tirar as coisas, aí que eu cheguei à conclusão que o violão não tinha nada a ver com o que eu escutava, né? Aí pluguei a guitarra, quando pluguei a guitarra não era o mesmo som, né, que eu escutava nos discos, né? Aí eu me lembro que eu botei, na época, eu comprei um disco do Status Quo, né, chama Live do Status Quo, foi o meu primeiro disco do Status Quo, uma banda que eu adoro, né, mais rock and roll, né? Aí botei o Live e tava tentando tirar de ouvido, né, eu sempre tive um ouvido, porque minha avó era pianista clássica, eu tinha esse negócio na família, a única referência musical. É minha avó, né, e aí eu estava tentando tirar, mas o som não era a mesma coisa, né? Aí eu tive a grande descoberta. Um pedal de distorção. Que foi o nirvana para mim, né? Que eu fui e comprei um Giannini, um pedal meio azulado, claro, assim, né? De distorção, né? Aí plugava a guitarra no pedal de distorção e no 3 em 1. Aí pronto, aí daí foi a festa. Aí começou. Mas não chegou a danificar não, a caixa de som? Não, porque ele tinha um volume, até bom quando eu já conseguia distorção nele, aumentando o volume do próprio negócio de entrada do 3 em 1, o som já saiu um pouquinho rachado, entendeu? E eu adorava aquilo, né? Eu falei, já tá mais encorpado, mas não era a mesma coisa, né? Aí com a distorção ficava melhor. Foi mais próximo Mais próximo. Aí pronto, cara, aí troquei tudo, né? Troquei de jogar bola, tudo. Eu ficava na guitarra direto, tentando aprender tudo sozinho, entendeu? Aí, tentativa e erro, né? Tentativa e erro, vai. Eu acho que devia ser insuportável para meus pais, entendeu? Alguma coisa devia ser... Meu pai acho que se arrependeu profundamente. E essa guitarra ainda existe, né? Rapaz, eu fiz uma besteira na época do Azul Limão, quando eu consegui minha primeira Gibson. Aí eu, até para ter um dinheiro a mais, né? Eu tocava na Gibson, tocava na Giannini. A diferença era. Aí eu vendi, cara. Mas era a minha primeira. Eu não devia ter vendido, devia ter guardado. Mas vendi ela. Vendi a guitarra. É uma pena, né? Uma pena. Mas eu tenho foto com ela. Cara, e em 1981, a gente falou do Azul Limão, né? Você estava com o Azul Limão e depois ficou de 82 a 83 com a Turbo. Eu queria que você falasse, por favor, cara, desse período inicial da Azul Limão e emendasse sobre essa trajetória curta da Turbo. O que acontece? Quando assim, você pega a guitarra, você tem seus amigos. O que você pensa em fazer? Já pensa em montar banda. Aí. Já pensa em montar banda, cara. Não tem mesmo sem saber tocar, né? Mesmo sem todo mundo saber tocar. Vamos fazer a banda, entendeu? Tipo assim, você toca o quê? Então eu vou pra bateria, não sei o quê. Ninguém quer cantar, né? Aí o mais atrevido pra cantar, canta, não sei o quê. Então, eu ficava com meus amigos, vários, assim, brincando, não sei o quê. Até que surgiu a oportunidade de um festival num colégio, né? E aí a gente tinha um amigo meu, né, o Beto, que tocava guitarra também. Ele tinha uma guitarra Fink, uma Les Paul Fink, que era, na época era um guitarrão, né? Imitava a Les Paul, né? E ele compôs uma música chamada Gdansk, né?
E aí, vamos escrever nesse festival de colégio. Pô, então a gente precisa montar uma banda, né? Aí montou a banda, né? O Bebezão, que era um baterista, deu o nome de Azul Limão depois, né? A gente tocou com o Salles, que era outro colega, trocava o tempo todo de pessoas na banda, né? E o Vinícius, né? Eu conheci o Vinícius, do Azul Limão, né? Que veio a ser o baixista da formação clássica, né? E a gente foi tocar nesse festival, só que tinha um porém. Ninguém era aluno do colégio. Então, qual era a solução? Botar o aluno para cantar. Botar o aluno para cantar. Era uma menina, Mônica. Né? E a música do Beto era muito boa, chamada Gdansk, né? Um dia a gente pode até gravar essa música muito boa. E a gente foi, eu com a minha Janine e tudo, essa Janine preta, eu tenho foto disso, né? E a gente fez essa apresentação e passou para... Aí teve outro show num teatrão lá no centro da cidade, que foi a final do festival. Aí a gente se empolgou, né? Você subir num palco. Chegaram à final. Chegamos à final, subir num palco, tocar com peazão, amplificador. Aí, né, não me lembro se era um Palmer ou um Thunder Sound, alguma coisa. Empolga, né? Você, vamos continuar, né? Aí fomos continuando, só que a gente... Tirando a menina... Né? Não, ela não era da banda, foi só pra cantar, né? Festival, né? Aí o problema era justamente esse, a gente não tinha um vocalista, né? Passavam várias pessoas, mas não tinha ninguém que a gente sentisse firmeza. O próprio Beto cantava, eu não me atrevia, claro, mas aquele negócio foi esmorecendo até que o Beto entrou num conjunto turbo, que era esse conjunto, essa que foi a ligação, né? Aí ele me chamou assim, Marcos, o turbo, como é que é o turbo? Não, tem música própria, né? Mas a maioria é cover de Rolling Stones, né? Rolling Stones, ok, beleza. Eu nem conhecia, assim, quando eu comecei mais com Yes, né? Tipo Grand Funk, Rare Hip, essas coisas assim. O Rolling Stones, para mim, era uma coisa mais do passado, né? Embora acontecesse nos anos 70, né? Mas aí que eu cheguei e falei, bom, eu vou ter que aprender as músicas do Rolling Stones. Aí eu passei a admirar o Rolling Stones, entendeu? Eu comprei um livreto lá com as cifras do Rolling Stones, todas as músicas do setlist, né? Aí comecei a tocar, e aí o Turbo tocava, fazia shows, né? Mas eu tava com aquele negócio na cabeça, eu quero tocar... Música autoral, minhas músicas. Mas você já ligava isso a heavy metal? Ou era só ainda o rock? Era o rock, mas a gente não chamava de... era o rock, mas assim, eu tinha vontade de tocar mais pesado, entendeu? Tinha vontade de tocar mais pesado. Aí, no Turbo, eu estava um dia na praia, aí estava com um amigo meu lá, e falou, Marco, você que gosta de heavy metal, meu irmão, eu tenho um irmão que canta e gosta de heavy metal. Eu falei, é mesmo? Quem é? Rodrigo, meu irmão mais novo, né? Aí eu... falei, legal, então, vou na tua casa lá pra ver. Rapaz, quando eu vi o Rodrigo cantar, eu não acreditei, cara. O cara mandava pra caramba no vocal. Eu falei assim, eu vou remontar o Azul, vou montar novamente o Azul Limão, né? Aí, tinha uns baixistas que eu tocava e tudo, mas não era... entraram, mas não tava muito... O próprio baixista do Turbo, né? Tudo, mas aí eu pensei, vou chamar o Vinícius de novo, que tocou lá em 81, né, aqueles festivais, né? Aí, Vinícius, olha só, isso, tá afim? Tô afim. Aí a gente arrumou um baterista, né, o Ricardo, porque eu não podia pegar o baterista do Turbo, né, um outro baterista, e o Ricardo era grosso na bateria, então ele não queria nem saber do resto. Eu falei, caraca, tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita. Aí falei, bom, galera, é isso. E vamos fazer. Aí pegamos o nome Azul Limão de novo, né? E começamos, vamos profissionalizar, vamos gravar uma demo tape, né? Aí nós gravamos uma demo tape, levamos para a Rádio Fluminense, né? Não deu em nada. E isso paralelo ao Turbo ou você... Paralelo ao Turbo. Paralelo, então teve um período então, que você ficou no Turbo e no Azul Limão. Exatamente. E depois... Aí depois você optou por ficar só no Azul Limão. Eu acho que eu fui tirado do Turbo. Eu fui tirado do Turbo porque eu não tava com coisa... Eu me lembro que teve um show que quando eu soube do show depois... né? Pessoal do Turbo, sacanagem. Eu soube depois que tinha um outro guitarrista no meu lugar. Sem nem ter te falado. Sem nem ter me falado porque eu já tava com outra coisa. Mas eu falei... não precisa, não quero, gosto, entendeu? Acho legal, mas
não tinha a ver, foi meio assim, feito em segredo, sabe aquela coisa de garoto, né? Meio em segredo, o outro cara tá ensaiando. Quando foi lá, tinha um outro cara no lugar, eu já tava com Azul Limão, entendeu? Aí eu falei, ótimo. Então vou se dedica vou me dedicar só ao Azul Limão. Eu falei, gente precisa profissionalizar, entendeu? Cara, esse nome Azul Limão, cara, de onde que surgiu? Cara? Azul Limão foi o seguinte, a gente tinha rodava bateristas, né? Teve o Salles, que tocou coisa, logo depois entrou o Fábio, que o apelido dele era Bebezão. Por quê? Ele era bem maior que os outros garotos na época, né? Bem maior, e a bateria dele era aquela Pinguim Mirinha, não sei se Caramuru, não sei, uma bateria menor. Então ele em cima da bateria... Ficava grandão. Então o apelido dele era Bebezão, entendeu? E ele estava lá, pô, os nomes da banda, não sei o quê, os nomes mais malucos que você pode imaginar. Ele falou assim, por que não Azul Limão? Aí eu falei, como assim Azul Limão? Eu vi numa tirinha do H. Azul Limão achei engraçado, né? Aí ficou, ninguém gostou, cara. Ninguém gostou, mas não tinha outro nome, né? Aí ficou Azul Limão, aí não sei o quê. Aí quando a gente foi fazer o primeiro show, de novo, já com essa formação nova, o Bebezão não estava mais na bateria, estava o Ricardo, porque o Ricardo tocava pra valer, né? E aí, qual é o nome da banda? Azul Limão. Aí fez um show com Azul Limão, 2 shows com Azul Limão. Pegou. Aí não dava mais pra mudar, não dava pra voltar atrás, entendeu? Aí ficou Azul Limão. Cara, e considerando assim, essa volta do Azul Limão, né, cara, e desse lance de você querer profissionalizar a banda, eu queria que você começar a falar da primeira demo, né? Só que vocês lançaram mais 2 demos. Conta um pouco dessas 3 demos, na verdade, né, cara? O que aconteceu? A gente, assim, tava na hora certa, no lugar, no tempo certo, no lugar certo. Entendeu? Assim, com o Azul Limão. Então, a gente começou e a gente, assim, óbvio, tocava cover. A gente tocava cover de Judas Priest, The Who, tocava cover porque não tinha quantidade de música suficiente e tocava músicas da gente, né? Então, a gente tinha a Rádio Fluminense, que estava bombando e todo mundo começando a escutar a FM Fluminense no Rio de Janeiro, era uma rádio de Niterói, mas que tocava rock e dava chance para bandas novas. E tinha o Circo Voador, que era uma estrutura muito melhor do que os barzinhos que a gente tocava, um lugar maior, com PA, iluminação e tudo, e um negócio bem hippie, assim, bem Woodstock, tocava todo mundo, era um negócio muito legal. E aí a gente falou, poxa, começaram a aparecer umas bandas mandando demo e tocando na Rádio Fluminense. Falei, pô, vamos nessa, né? Aí a gente tinha tocado no Teatro de Ban e ganhado uma graninha. E eu falei, galera, em vez de a gente botar a grana no bolso, vamos pegar essa grana e ir para um estúdio e gravar. Que estúdio? E eu tinha visto o disco do Stress, né? Que era uma banda que eu gostava, que foram super pioneiros, né? E aí eu fui ver... Peraí, deixa eu pegar o disco aqui. Qual foi o estúdio? Ah, tá aqui, Sonoviso. É esse estúdio mesmo. Onde fica? Aí fomos procurar o estúdio, ligamos para lá. Quanto é que é a hora? Ah, não, a gente não aluga por hora. Tem só por período, 6 horas, né? Quanto é que é? Aí, porra, caímos para trás, né? Só dá para alugar um período. Um período de 6 horas, né? Vamos, galera, vamos, ensaio, vamos lá, gravando. Aí fomos pro estúdio e gravamos uma demotape. E levamos para a Rádio Fluminense, né? Todos empolgados, né? Só que na burrice nossa foi que a gente levou a fita original, né? A Master, de rolo de 15, né? E deixamos lá para o cara escutar, não sei o quê, aí nada de resposta. Aí eu, liguei para lá, não, vem cá, não sei o quê, aí fui lá para a rádio, pro cara, cara, eu acho que, desculpe, mas acho que apagaram a fita. Apagaram a fita por engano. Só que, assim, eu já era meio precavido e tinha tirado uma cópia de rolo em 7,5, porque a velocidade da fita era 15, 7,5, a velocidade é um pouco menor do rolo, então fica com um pouquinho menos de qualidade, mas ainda a qualidade do rolo, né? Guardei essa cópia, né? Aí fiquei meio com raiva, né? A gente ficou meio chateado, falei, pô, não é pra gente, né? Não adianta, isso aí tem mutreta, alguma coisa, não sei. Aí a gente começou a fazer uns shows num barzinho chamado Wester Club, que é um barzinho de rock que tinha lá, né? Aí galera, vamos fazer de novo, vamos fazer outra? Vamos, tá legal. Aí a gente foi para um outro estúdio, toque, e é o mesmo esquema, 6 horas, né? Aí, em vez de gravar 3 músicas, vamos focar só em 2, porque
fica mais tempo, dá tempo de se dedicar mais A na qualidade mixagem. fica um pouco melhor. Dá tempo de se focar. Aí a gente gravou Não Vou Mais Falar. Isso, músicas diferentes da primeira? Da primeira, diferentes. Gravamos Não Vou Mais Falar e uma versão embrionária da música O Grito, né? Que chamava-se Grito de Amor, né? Aí levamos para a Rádio Fluminense, só que dessa vez a gente entregou uma cópia, né? A gente levou para lá, para análise do pessoal. Aí estava em casa e todo mundo escutava a rádio na época. A Rádio Fluminense virou uma febre, porque tocava rock direto, era o maior barato. Né? Aí, escutando a rádio, daqui a pouco, não acreditei. Estava tocando a música, na programação normal. Aí começou todo mundo a se ligar. Você ouviu? Não ouvi, tocou. Aí o outro tocou, aí foi ficar todo mundo escutando, né? A gente falando para os amigos, escuta a rádio, escuta a rádio, escuta a rádio. Tocava. Todo dia tocava a música. Eu falei, aí, pronto. Aí começou a aparecer porque quando a gente fazia show nos barzinhos e tudo, que a maioria aqui era amigo. É da turminha, da turma. Você tinha uma turma de heavy metal, tinham várias turmas assim, então ia o pessoal da turma. Eram várias turmas no Rio, mas nenhuma se conhecia, entendeu? Assim, pelos bairros, né? Então eu ia ali, aquele negócio todo. Mas depois que começou a tocar na Rádio Fluminense, aconteceu o fenômeno. Aí ia público mesmo. E a pessoa que você nunca viu aquela pessoa. Além dos amigos. Além dos amigos. Os ouvintes da rádio. Os ouvintes da rádio começavam, pô, legal, a coisa. E a gente começou a tirar todos os covers e começar a só botar a música própria, né? Aí pronto, aí poxa, Não Vou Mais Falar, as pessoas pediam. Imagina para os garotos, assim, já não. Mas como é que foi essa sensação, cara? De você tá você vai ouvir a sua música, uma composição de vocês pela primeira vez. Foi tipo assim, aquela sensação, pô, sabe, cara, chegamos lá, se parar aqui tá bom. Se parar aqui tá bom, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, entendeu? Eu não sei, cara, se você viu, cara, teve um documentário muito legal sobre a Rádio Fluminense, né, cara? Na verdade, um documentário, foi um filme, né, cara? E faleceu recentemente, o Luiz Antônio Melo faleceu. Semana passada. Cara visionário. E eu vi um filme, achei um filme bem legal, e também do Circo Voador, teve um documentário realmente, né, sobre o Circo Voador, que é muito legal também. O Zolimão tocou muito no Circo Voador. O documentário. Então é isso. Sim, mas faltou a terceira demo. Que você não exatamente. Aí, bom, depois disso, quando chegou em 1984, a gente tinha mais músicas novas, né? Então a gente gravou uma outra demo, levou, mas aí foi totalmente mais fácil, né? Porque o pessoal da rádio já conhecia a banda. Então chegou agora nova música do Azul Limão. Aí tocou muito a música chamada Artistas em Cena, que é uma música que fala... A gente pensa até em lançá-la de novo, porque Artistas em Cena fala sobre a possibilidade de guerra nuclear, né? Entre potências e tudo. Tem uma letra que fala que isso, né? Essa realidade hoje em dia, que país não é país, né? No fundo é tudo dominado pelas multinacionais e todos os interesses econômicos, né? Eles que fazem... Os interesses econômicos é que fazem as guerras, né? Então, a música fala um pouco sobre isso, né? Aí a gente lançou, ficou tocando Artistas em Cena na Rádio Fluminense. E aí a gente foi chamado por um selo para gravar, né? Foi interessantíssimo. E quem era um dos caras do selo era o Billy Bond, do Joelho de Porco. Aí a gente falou, porra, Billy Bond, vocalista do Joelho de Porco? Caraca. Vamos lá gravar. Ele falou, eu quero meio estrangeirado, quero gravar um compacto com vocês, isso aqui. Ele é argentino, né? Aí a gente foi gravar, foi muito legal, né? Aí tava lá o Água Brava, que era outra banda contemporânea, tava gravando também o disco lá e tudo. O Daniel X, o guitarrista, muito gentilmente me cedeu o cabeçote dele de amplificador, tinha uma caixa Marshall lá, um negócio. Eu já estava com a minha guitarra Gibson, né? Fazia aquele som. Aí eles chegaram assim, tava ele e tava o Pisca, que estava ajudando ele. O Pisca tinha sido guitarrista do Caso das Máquinas, né? Que é uma bandaça, né? Bandaça, né? Tá o Pisca lá, eu falei, aí o Pisca até ofereceu, quer usar algum pedal, alguma coisa? Não, eu prefiro ligar direto, não sei o que lá, pá. Então a gente foi tocar. Vamos lá. Aí ele, mostra uma música de vocês aí, não sei o que, tudo microfonado, né? O Rodrigo na técnica, a gente ligado direto, né? Baixo, guitarra e bateria, assim, cada um numa parte isolada. Vamos lá, primeira música, Satan Clama Metal. Rapaz, a gente começou a tocar, os caras ficaram rindo, porque era muito diferente do que eles imaginavam, né?
Aí, Satã, clama metal. Aquele negócio, tá. Toca outra. Aí, sangue frio. Aí, tá bom, valeu. Acabou o contrato. Acabou, nem começou, né, cara? Por quê? Porque tava longe de ser radiofônico, entendeu? Tava longe de ser padrão FM. Aí aquela pergunta, por que vocês queriam fazer isso? Por que a gente não migrou para uma coisa tipo Paralamas de Sucesso? Mais comercial. Mais comercial? Nem passava isso pela nossa cabeça. A gente era o que era. A gente estava ali fazendo o que a gente estava curtindo, né? Porque a gente morava ainda na casa dos pais, né? Tinha um mundo pela frente, entendeu? Assim, então não tem a fórmula. Vamos fazer o que a gente curte, gosta de fazer, né? Aí, mas foi muito engraçado, porque a gente foi gravar, essa gravação ia ser num estúdio de 24 canais, na Polygram. Ia ser a melhor gravação até então das Limão, né? Exatamente. Mas tanto que depois a gente eu peguei uma cópia de monitor, aí o Rodrigo botou a voz lá em casa, num esquema bem mambembe, que a gente botava para tocar, ele cantava e gravava numa outra fita. Nem conto como é que era. E a gente usava como demo também, né? Para mostrar as músicas, né? E tocou em rádio de São Paulo, aquelas rádios, tocou do programa Rocambole, lá do 97 e tudo. Essa demo espalhou, né, da galera. As demos não eram tão bem gravadas assim, né? Espalhou, assim, as músicas, elas atravessaram fronteiras, né? Quer dizer, saíram do Rio de Janeiro. Né? Foi muito legal. Então, cara, e Vingança de 86 e Ordem e Progresso de 87 são discos clássicos do heavy metal brasileiro, né? Como é fazer parte de um trabalho que marcou gerações e até hoje é bem reconhecido? Cara, eu vou dizer, tem os dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que é um barato, né? Isso, você, assim, tá num show, tocando uma música que não foi vinculada massivamente em rádio, não foi um sucesso da FM, e ter um garoto, às vezes de 20 anos, 21 anos, cantando a letra inteira na frente do palco, assim, é um fenômeno, é um negócio assim que, caraca, como é que esse cara sabe a música, né? Não estou falando assim, aquele cara da nossa geração, de uma geração, é um garoto cantando a música, né? Isso é muito legal. Agora, o lado ruim é o seguinte, o pessoal só quer escutar isso, a gente faz música nova e o pessoal, não, toca aquela dos anos 80, não sei o que lá. Então tem os dois lados, né? Mas foi uma experiência. O Vingança, rapaz, foi um fenômeno, né? Porque a gente estava querendo gravar desde essa época, de 84. Então as músicas, elas foram... Estavam prontas, né? As músicas foram tocadas exaustivamente nos shows, né? Quando a gente foi gravar um Vingança, é como se a gente estivesse ali dentro do estúdio fazendo um show do Azul Limão. Tanto que foi difícil escolher as músicas, porque tinham tantas músicas. O Ordem e Progresso são as músicas, muitas músicas que eram músicas... Não couberam no Vingança. Não couberam no Vingança, entendeu? Então... E a gente foi 1, 2, 3 já entendeu? E foi uma energia impressionante. Os dois discos foram gravados ao vivo? Não, gravado assim, a gente tocava, exceto a voz, tocava todo mundo junto. Assim, o Vingança, uma parte dele foi gravada bateria, guitarra e baixo junto, ao mesmo tempo, dividido com coisa. Outros pedaços do Vingança não, né? Foi gravado primeiro a bateria e o Progresso foi todo assim, a bateria. A gente tocava todo mundo junto na técnica, mas gravava só a bateria. Aí depois inseria baixo, guitarra e, por último, a voz, entendeu? Mas eram 8 canais, não dava para inventar muita coisa não, entendeu? E fizeram um milagre, né, cara? A gravação eu acho muito boa. Pra época, assim, de heavy metal, assim, na época, heavy metal em português não é modéstia à parte, acho que de heavy metal em português da época é a melhor gravação que tem. Entendeu? Bora ouvir isso aí. Bora ouvir o Uriah Heep com The Wizard. Essa foi a Uriah Heep com The Wizard. Pô, Marcos, e, cara, como é que foi esse período da metade dos anos 80, com o advento do Rock in Rio, 85, né, Rock in Rio, para um apreciador do gênero e como músico de uma banda de heavy metal, cara? Cara, eu vou lhe contar uma coisa. No Rock in Rio, a gente até pensou na possibilidade de poder tocar no Rock in Rio, tão ingênuos que nós éramos, entendeu? A gente falava assim, pô, vem o AC/DC, Whitesnake, Ozzy, Iron Maiden, caraca, tem tudo a ver, né,
com o Queen, não sei o quê, o próprio Yes, não sei o quê. Pô, né, será? Só que a gente não se tocava, a gente não tinha, nessa época, LP, não tocava música no rádio, e tinha uma fama local no Rio de Janeiro só, entendeu? Ali, Sudeste, não sei o quê, mas... E não poderia, né? Mas a gente viu assim, bom, Rock in Rio agora vai. Né? Se a gente não conseguiu aquele contrato em 84, vamos conseguir um contrato em 85. Aí o Stress conseguiu um contrato com a Polygram, né? E a gente falou, caraca, então é possível conseguir um contrato com uma gravadora grande, né? O Stress foi o Flor Atômico? Não, primeiro foi o Stress mesmo, disco Stress, bem antigo. Bem, um disco preto, bem antigo. Eu tenho esse disco. Bem antigo. Dois, né? Bem antigo. O Flor Atômica foi o da gravadora, né? Que regravaram algumas músicas, né? Aí a gente ficou esperando, né? A gente ficou esperando. Aí a gente foi para esse estúdio, que foi a gravação do Vingança, a gente pegou a grana de alguns shows e foi pro estúdio e falou assim, agora vamos fazer uma gravação... pra valer. Aí fomos nesse estúdio, gravamos algumas músicas. Mas né? Pegaram quantos períodos? 2 períodos? 3 Não, períodos? nesse pegamos 3 períodos. 3 períodos, foram 3 períodos. Isso aí já incluindo a masterização. Incluindo tudo, 3 períodos. Aí fizemos algumas músicas e tentamos gravadora, mas não rolava. Aí passou o ano de 1985 inteiro, a gente estava fazendo show e tudo. A gente falava, porra, os shows estão cheios, a banda está, né, com uma fama, temos uma demo, um som legal, por que a gente não consegue um contrato, né? Aí começou a desanimar, a banda começou a desanimar, a gente pensou assim, em acabar, o Azul Limão acabar, e tava assim, porque começava uma pressão, né? Assim, você começava a ficar mais velho e aquela pressão, pô, você tem que ganhar dinheiro, né? Não é? O dinheiro que o Azul Limão ganhava não daria pra gente constituir família, filhos, botar filho na faculdade, não nada disso, dá para viver mal e porcamente se a gente fosse viver disso, né? E a gente estava tentando, não conseguia. Até que, quando a gente estava meio para desistir, a demo foi para na mão de uma loja de heavy metal do Rio de Janeiro chamada Heavy. E o cara veio para a gente e falou assim, quero fazer um LP com vocês. Eles, tem certeza? Tenho. Pô, Azul Limão. Aí a gente falou, bom, então, para já. Só que é o seguinte, eu gostei muito do som dessa demo aí. Eu quero completar a quantidade de músicas para ser a quantidade de músicas para um LP. Aí eu falei, então vai ter que ser no mesmo estúdio, com o mesmo técnico, né? Tá, ok, vamos lá. Aí ele chegou pra gente e falou assim, quanto vocês gastaram na demo? Tanto. Tá aqui, ó. Tanto de dinheiro, tá aqui mais tanto dinheiro para vocês gravarem o disco e vamos fazer um contrato. Aí fez um contrato com a gente, de royalties, de tudo, para pagar. E a gente, aí dá aquela depressão de que vamos acabar a banda. Subiu de novo. Novo ânimo, né, velho? Novo ânimo. Aí subiu de novo, né? Vamos gravar. Aí a gente tinha até a própria Vingança que tinha na demo e Satan Clã Metal que tinha na demo. A gente achava que a gravação podia ser melhor. Ele... banco para vocês fazer outra gravação da música. Aí fizemos outra gravação, outra versão de Vingança e outra versão de Satan Clã Metal. Escolhemos a ordem do disco e tudo, aí capa, aquele negócio todo, a gente nem acreditava o que estava acontecendo, né? Quando saiu o disco, eu peguei o disco e botei naquela mesma vitrola onde eu escutava meu Uriah Heep, meu Status Quo, eu falei, caraca, é a minha banda. Também foi a segunda coisa que, sabe, a primeira foi escutar no rádio, a segunda foi... escutar o LP. Eu vi. Até, sabe, que você tem aquela sua coleção de discos assim, até eu boto tudo em ordem alfabética, até minha mulher brinca comigo, você é muito maluco, eu boto tudo em ordem alfabética, né? E o Azul Limão, hoje em dia, é o A, né? Logo no começo, né? É uma sensação ali, você tira, pô, aí eu ficava olhando aquela capa, botava o disco, aí via aquela coisa rodando assim, botava, ouvia o som e tudo. Eu falei assim, pô, cara, conseguimos, né? Aí se acabar aqui, tá bom. Se acabar aqui, mas aí você quer mais, né? Aí você quer mais, né? Aí fomos fazer um show, aquelas coisas todas, né? E você saiu da Azul em 89, né? E já emendou com o surgimento da X-Rated. Uso dos 3 LPs, pra você contar um pouquinho da história do período desses discos aí e o que você guarda mais a preço dessa época. O que aconteceu foi o seguinte, o Azul Limão foi, depois gravou Ordem e Progresso, logo depois, só que aconteceu um fenômeno no heavy metal brasileiro. Como eu falei,
todas as bandas tinham aquela pressão para poder viver disso. Né? Que o fato de você estar numa banda virasse a sua profissão, o seu ganha-pão e tudo. E isso não estava acontecendo, pelo que eu saiba, para nenhuma banda brasileira. Você ganhava um dinheiro e tudo, mas você não conseguia fazer um voo mais alto. E com a experiência do Sepultura, que no meu entender é a maior banda brasileira, tem todo o mérito de desbravar, ele mostrou um caminho totalmente diferente. Eles foram para fora do país, cantando inglês, e vieram de fora para dentro para o Brasil. Eles criaram uma fórmula, entendeu? Assim, uma fórmula para conseguir viver de heavy metal, né? E as bandas começaram. O Dorsal Atlântica, que era no Colossus, começaram a cantar inglês. O Corsos lá começou a cantar inglês. O Overdose, que era colega também lá começou Minas, o próprio Taurus, que eram os amigos lá de Niterói, todo mundo começou a verter para o inglês. Aí a gente tinha um problema, né? Taurus é pronunciável em inglês, né? Sepultura é pronunciável em inglês, mas Azul Limão não dá. Azul Limão, um gringo não vai falar Azul Limão. E segundo, que os nossos temas passaram a ser muito ligados à coisa brasileira. Assim, Ordem e Progresso. Ordem e Progresso tem sentido pra gente, a crítica toda que acontece, né? Porque é uma coisa ligada à coisa do Brasil, né? Não vai botar isso em inglês, não tem sentido. Não faz sentido, né? A Kátia, que era namorada do vocalista do Rodrigo, que depois veio até ser mulher dele, casou com ele e tudo, ela sabia bem inglês e ela começou a fazer versões das músicas. E o cara da gravadora, nessa época que a gente estava na Point Rock, falou assim, olha, não tem problema, Azul Limão, eu uso backtrack, quer dizer, todos os instrumentos, o Rodrigo gravaria só a voz. Só a voz de novo. Só a voz de novo, né? Mas, cara, Rodrigo, se você estiver vendo, eu sei que você fala bem inglês agora, mas naquela época você não falava bem inglês, né? A gente tocava cover em barzinho, mas em barzinho tudo bem você enrolar um pouco, né? A gente tocava Judas, esse negócio, tudo em barzinho, mas aí... Pra gravar já não dá, né? Pra gravar já não dá, porque vai ficar pra sempre ali, né? Então... não dava. E o Rodrigo mesmo estava desconfortável, assim. Aí, cara, começou a desincentivar a banda. Porque todo mundo estava indo para o inglês, o próprio público estava, assim, só, entre aspas, valorizava bandas brasileiras que cantavam inglês ou que faziam sucesso no exterior. E aí a gente estava numa pressão familiar muito grande. Ó, vocês têm que, eu acho que em todas as nossas famílias, vocês, que aí vai continuar nesse negócio do sonho do heavy metal para o resto da vida, vocês têm que arrumar emprego, né, para trabalhar, tem que viver, não dá para, né, viver disso, né? Aí cada um foi para um lado. Eu arrumei um emprego com a parte de tecnologia e tudo, que trabalha até hoje com isso, né, com a parte de informática, cada um foi para um lugar. O Rodrigo foi para o exterior, virou cantor lírico, é um mó barato, hoje em dia ele é um cantor de sucesso, faz óperas e tudo, ele é um virtuoso, né? Cada um foi para um lugar, mas eu não queria parar. Eu falei assim, mesmo trabalhando com outra coisa, e aí o estresse estava parado, o Luciano tinha saído do Metal Mania, e tava coisa. Então eu peguei alguns amigos e vamos formar uma banda cantando inglês? Vamos. Aí a gente formou o X-Rated, né? Então o X-Rated foi formado por pessoas de outras bandas, né, com a ideia de fazer um negócio para exportação mesmo, né, para exportação. Então, resumindo, a gente já se reuniu, todos éramos compositores, então saía as músicas com muita facilidade, porque no Azul Limão, basicamente, o compositor era eu e o Rodrigo, né? O Vinícius fazia uma outra coisa, mas eu e o Rodrigo. No X-Rated, todos, né? Então, a gente compôs um monte de música, eu tinha muitos contatos, né? Então, rapidamente, a gente conseguiu lançar um disco pelo selo que lançava o Azul Limão, que foi o primeiro disco do X-Rated, e começou. Depois a gente tentou tocar no Rock in Rio 2, não conseguiu, mas a gente conseguiu um contrato com uma gravadora grande, que é a Polygram, que hoje é a Universal, lançou o segundo disco, né? E a gente estava fazendo contato com empresários na Europa, nos Estados Unidos e tudo, mas a burocracia venceu. O Luciano não conseguia tirar, não tinha passaporte, estava enrolado com uma série de documentações. Os outros não conseguiram visto. O único que conseguiu visto fui eu, né? Talvez porque tinha um trabalho paralelo de coisa. Então, a gente, sem visto, não tinha nem passaporte, não sei o quê, o negócio não acontecia. A gravadora começou a não tirar
botava a gente para tocar em programa de televisão, nada contra, mas a gente ia tocar na Angélica, em programas que não eram relacionados com o tipo de som. Ao público, né? Ao público. Que consumiria o disco, né? Os discos, em vez de estarem nas lojas da galeria, do rock, em lojas especializadas, eles estavam na mesbla da vida, entendeu? Assim, não tinha toda uma estratégia de marketing errada, entendeu? O videoclipe foi da música que eu não queria, eu queria de uma outra música. O negócio começou a desandar. E aí a banda foi aos pouquinhos parando. Aí eu mantive o X-Rated durante um tempo, eu e o baterista, fazendo cover. A gente meio que diminuiu a banda, né? Cada um tinha seu trabalho, a gente diminuiu, assim, fazia um repertório, tocava só os sucessos do X-Rated, as músicas principais, o resto era só cover, de hard rock, que tinha a ver com X-Rated, entendeu? E mantinha a banda tocando fim de semana, assim, esse negócio. Então, o resumo do X-Rated foi isso, foi uma coisa muito rápida, né? Que ele subiu muito rápido e desceu muito rápido, entendeu? Marcos, e eu acredito que tenha sido bem natural, né, cara, o convite para você entrar na Metamorfose em 2012, visto serem contemporâneos e conterrâneos também, né, meu? Conte desses 7 anos, aproximadamente, que você esteve junto com Metamorfose, né? E já embale, já também falando dos CDs, né? Máquina ao Vivo, Fúria dos Elementos, 2015, e o Ação e Reação, em 2017. Não, foi um período muito legal, né? Como eu falei para você, assim, então já tinha minha família constituída, já estava tudo equalizado, casado, com filhos, etc. E tocando em algumas bandas de cover, né? Tocando em algumas bandas de cover, finais de semana, um negócio sem compromisso, não precisava compor nenhuma música, nada, chegar lá e tocar um sucesso, né? Coisa muito fácil, né? Aí um dia o André Birrinzoli vai na minha casa, né? O baixista do Metamorfose, né? Aí, oi, Marco, tudo bem? Quanto tempo? Não sei o quê. Dá uma passadinha para bater um papo. Rapaz, ficamos conversando durante umas 3 horas, né? Lembrando os velhos tempos e tudo, conversando. E eu tocava numa banda de cover com o Tavinho, que era o vocalista do Metamorfose. E uma vez o Tavinho tinha me mostrado uma música. Marco, escuta isso aqui. Eu falei, aí é uma música do Máquina dos Sentidos, né? E eu adorei, né? Eu falei, caraca, que isso? Muito bom, né? É o novo Metamorfose. O Metamorfose tá voltando, ó. Essa gravação nova. Eu falei, pô, sensacional. E quando teve um show, eu fui lá ver o Metamorfose, achei um barato. Sempre gostei do metal nacional dos anos 80, né? E aí o Big, né? Como a gente chama, né? O Big Rizoli foi lá em casa e começou a conversar. No final ele... Você quer entrar no Metamorfose? Enrolou. Secou. Aí eu falei assim, cara, mas o quê? Vão ser 3 guitarras, tipo Iron Maiden, não sei o que, sei lá. Não, o outro guitarrista tá saindo, eu preciso botar uma outra pessoa. Eu pensei em você que tem tudo a ver. Eu falei, numa boa, porque eu conheço outro guitarrista que tava saindo, né? Numa boa. Então tá. Ele falou assim, então tira as músicas aí e vamos ensaiar, né? Aí eu peguei a guitarra, né? Aí eu prefiro muito... Olha, volta a empolgação de novo. Volta a empolgação, né? Volta o fogo de novo. Aí eu imediatamente avisei para as bandas de cover que eu estava saindo, né? Porque eu ia me dedicar para isso, né? Foi muito engraçado. Eu vou tirar as músicas, né? Aí botei o CD que eles tinham gravado, né? Máquina dos Sentidos. Aí botei no CD, né? Peguei minha guitarra, aí comecei a tirar, né? Eu falei, pô, mas... Ré bemol, pô, esse negócio aqui, Lá bemol, né? Aí eu liguei pro Big e falei assim, Big, eu já tô tirando um monte de música, mas, cara, eu sou compositor também, né? Você botou umas armações estranhas, tá tudo assim, com meio tom. Ele falou, Marcos, eu esqueci, nós estamos afinando tudo meio tom abaixo. Então tudo ficava diferente, o desenho na guitarra ficava diferente, né? Porque corda solta, como é que você vai fazer o negócio? Vai atingir aquela nota do Mi, né? O meu é Mi bemol, né? Aí, cara, assim, que pegadinha, né? Aí eu afinei a guitarra de como era e tirei as músicas e comecei a tocar no Metamorfose, né? E sobre os CDs, cara, que você gravou junto com o Metamorfose? Fala um pouquinho desses CDs aí. O primeiro foi ao vivo, né? Foi um CD ao vivo que saiu, que foi a gravação de vários shows do Metamorfose, né? Tocando músicas da década de 80 e
músicas recentes, né, da formação, onde eu participava, né, na gravação ao vivo, tocando nos shows, embora eu não estivesse na gravação de estúdio, na gravação ao vivo eu estava, né. E depois saiu Fúria dos Elementos, né, que aí, o Fúria dos Elementos, o pessoal do Metamorfose falou comigo: Marcos, você compõe, se você tiver composições novas, você apresenta para o Metamorfose. Aí eu, então ótimo, porra, melhor dos mundos, além de tocar a música que eu gosto, eu vou poder... Vai compor também, né? Vou compor, né? Aí comecei a apresentar músicas e a gente gravou o Fúria dos Elementos, que é um descasso, entendeu? Descasso. E logo depois veio o Ação e Reação. Mas aí o André Birrinzoli teve que se mudar, sair do Brasil, por questões pessoais dele, foi para a Itália com a família, né? Logo depois o Tavinho saiu, né? Do Metamorfose, passou um tempo na Irlanda, mas acho que já está de volta no Brasil. Aí a banda perdeu muita identidade, né? Aí o Metamorfose deu uma parada. E, cara, foi com qual dos discos que o Metamorfose veio pra tocar no Ferroc? Foi na época do Máquina dos Sentidos, Máquina, que seria Máquina ao Vivo, né? A turnê do Máquina, que é o Máquina ao Vivo, né? A turnê do Máquina dos Sentidos. A gente tocou músicas do Máquina dos Sentidos, além de tocar música. Pena que a gente não pôde fazer o show completo, né? Teve um problema com a Ryan Heep, né, cara? O Ryan Heep quis entrar na hora. Tá certo, né? O inglês, mas eles deram causa, né? Porque eles atrasaram a passagem de som, então diminuíram, né? Tanto que teve gente que depois do show, vocês não tocaram essa, não tocaram aquela, não deu tempo, né? Mas assim, e como foi? Mesmo com esse problema, como foi dividir o palco com a Ryan Heep, que é uma das suas bandas de... Poxa, eu assisti de o show adolescência, depois, né, meu? O pessoal até brincou, né? O pessoal depois, estamos com raiva do Ryan Heep. Eu falei, gente, vocês estão com raiva do Ryan Heep? Não tem nada a ver. O Ryan Heep é o road manager dele, isso é confusão. Os caras não estão nem aí se vai tocar 10 horas, 10 e meia, 11 horas, né? Aí eu fui lá assistir o show, claro. Eu fiquei, empolgadaço, né? E durante 2004 a 2018 você se enrolou nas bandas covers, né, cara? Como que você administrava o tempo? E durante essa fase, como é que foi a experiência de tocar no Rio Rock City, Zara, que era o de cover, e o Toolbox, que era o de Popper cover? Então, eu procurava tocar em bandas covers de coisas que eu gosto. Porque, afinal de contas, assim, eu tenho meu trabalho e tudo, então eu não ia me envolver com uma coisa que não fosse prazerosa para mim. Para o Deep Purple é uma das bandas que eu mais gosto, entendeu? Tipo assim. E aí, quando teve a oportunidade de tocar no Deep Purple cover, a única coisa que eu falei é o seguinte: olha, eu sou guitarrista de Les Paul, né? Não sou de Fender, sou de Les Paul, tenho um estilo, né? Não tem problema. Então era um Deep Purple com uma Les Paul. Então tocava a música de Deep Purple, o Rio Rock City eram clássicos do rock, claro que voltados para uma coisa mais tocava Rolling Stones, tocava tudo, né? Tocava tudo, clássicos do rock, né? E o Dio, a Zaira, que é uma amiga lá do Rio de Janeiro, que tem uma voz sensacional. Então todo o repertório que era Black Sabbath, fase de Rainbow e Dio solo, a gente pegava isso e tocava. E ela canta ainda hoje? Canta, a Zaira canta nos barzinhos lá, ela tá sempre cantando e tudo. Mas heavy metal? Heavy, tudo, canta de tudo, ela canta de tudo, né? A gente fazia versões das músicas, né? Por exemplo, do Heart, aquela barracuda, que é inspirada em Immigrant Song do Led Zeppelin, né? Era um barato, os shows eram muito legais, né? Ainda canta e tudo. Mas, assim, como eu disse para você, tocar em banda cover é muito tranquilo, né? Porque você não tem que compor, não tem que divulgar a música, não tem que gravar o disco, né? Você tem que simplesmente ir num barzinho, no palco lá, chegar e tocar a música que todo mundo conhece, todo mundo vai cantar. Então, isso ia te perguntar exatamente... Confortável, né? É confortável. É confortável, né? Isso que eu ia te perguntar, cara. Como que vocês decidiam as músicas? Porque de Purple tem uma caralhada de músicas maravilhosas, né, cara? Então você sempre era dos grandes hits, né? Não, a gente tocava, obviamente não podia deixar de tocar Smoke on the Water, Perfect Strange, essas coisas, mas a gente sempre incluía os lados B. Mary Long, essas coisas assim diferentes, né? Muitas do Fireball, né? Assim, aquelas. A gente chegava assim, vamos tirar tal música? Vamos. Aí a gente incluía 2 ou 3 pro fã mesmo, que não vai ver nem no show do Deep Purple. Nem no Deep Purple ele viu. Fã mais hard. Fã mais hard. Aí a gente botava umas de propósito, entendeu? Assim, bem diferentes, para poder
coisa. A ponto de ter que, uma vez estava discussão, vamos botar alguma da fase de Rolling Thunder? Ah, não sei o que. Aí botamos uma, nem me lembro qual era, mas botamos uma lá da fase de Rolling Thunder e tudo. Tocava de tudo, né? Era de Purple, só de Purple. Pô, cara, eu tava vendo uma entrevista do Tony Iommi uma vez e ele elogiou o In-Rock, falou que o In-Rock é um dos melhores discos de rock do mundo pra ele e, logicamente, o de Purple é o disco preferido dele. Ele falou que era a obra-prima do de Purple, era o In-Rock. Pra você, qual olha, também seria o In-Rock? Eu tenho duas relações com o Deep Purple. Assim, eu gosto de todos os discos, né? Mas duas relações com o Deep Purple. A primeira, assim, o In-Rock. O In-Rock, naquela época, assim, eu era garoto e tudo, então a gente eu tinha um gravador nacional, aqui um negocinho assim que levava, né? E eu gravava fitas, cassete, para quando a gente viajava, ter fitas comigo para escutar na viagem, né? Assim, e tudo, né? E a gente estava indo para uma cidade litorânea de São Paulo, né? Meu pai, com família e tudo. E aí eu tive que arrumar tudo muito rapidamente. Aí peguei o gravador cassete e esqueci de pegar as fitas. Só que só tinha uma fita no gravador. Ele foi com a fita que estava lá, que era uma fita cassete daquela BASF que eu tinha gravado em rock, né? E tinha gravado mais uma outra coisa para completar o tempo, mas basicamente era em rock. Então, ficou tocando todo o tempo que eu fiquei em São Paulo, eu só escutava em rock. A viagem inteira em rock, todo dia, porque o pessoal ia, eu não gostava muito de ouvir samba, tudo carnaval, aquele negócio todo, então eu ficava ali, ouvindo em rock, ia pra praia em rock, chegava em rock. Então, aquele disco me marcou muito, né? E o outro foi o Made in Japan. Made in Japan. O Made in Japan foi interessante, porque é um disco que eu adorava e eu ia fazer o vestibular, né? Eu estava muito nervoso, né? Muito nervoso. Meu pai era muito rígido, tudo, eu era bem estudioso, né? Então havia uma pressão muito grande. O Marco vai passar de primeira, né? Imagina, que a expectativa, né? E eu estava muito nervoso, né? Aí eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir antes da prova, e a prova era no outro dia cedo, não conseguia dormir. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu tinha um headphone daqueles Pioneer, e eu tinha o 3 em 1, né? Aquele aparelho 3 em 1, né? Do coisa. Aí eu falei, eu preciso de uma coisa que vai me tirar do planeta, vai me tirar minha mente do que eu vou escutar, que era um disco duplo, um LP duplo, né? Eu vou escutar o Made in Japan inteiro. Aí começa lá, Highway Star, aí pá, aquele negócio, escutando tudo. Eu consegui desligar isso de madrugada, assim, tipo, devia ser meia-noite, alguma coisa assim, ouvindo com fone aquele negócio. Aquilo foi me acalmando, né? Foi me levando pro como é que chama? Pro coisa. E eu fui super bem na prova no outro dia, mesmo com sono. Então eu devo ao Deep Purple minha passagem na prova de vestibular. Na outra prova eu botei o Made in Europe, entendeu? E o Rush também. E botei um Rush, aquele Rush duplo, All the Words of Sage, sabe? Botei ele também. Eu usei esse método para me acalmar. Todas as provas. Todas as provas. Todas as provas. Escuta. Não. Foi no vestibular, porque era muita pressão, né? Muita pressão. Tinha que passar, né? Eu não podia repetir, né? Tinha que passar. Então esses álbuns ficaram muito na minha mente, né? Principalmente. Ainda falando de Purple ainda, que é uma banda que eu acho também uma das bandas mais fodas, assim. A Ian Gillan ou David Coverdale? Cara, olha, a minha época, eu comprei o Burn quando o Burn saiu. Por quê? Eu fui na loja, naquela época, a gente ia na loja de disco, não é como hoje em dia, que você tinha que ficar esperando algum disco de rock legal sair. Então eu ia aí, tem alguma coisa legal, eu já conhecia mais ou menos o meu gosto. Aí não sei o quê. Aí quando eu vi, eu vi um casal mais hippie, assim, comprando, e eu achei interessante aquela capa. Aí eles botavam, antigamente você tinha... tinha uma cabinezinha. E tinha a coisa principal da loja, né, que esse cara botava pra ficar tocando a música e coisa, eles botaram na principal, eu escutei, adorei, né? Adorei. Falei, então eu vou comprar esse também. Aí comprei o Burn e ficava escutando direto, Burn, David Coverdale, né? Aí eu falei, essa banda eu gostei, vou ver outro disco. Aí o próximo disco que eu comprei foi o Made in Japan, que eu comprei, né? Eu falei, Aí quando eu escutei, eu falei, é outro vocalista, né? Eu já tinha gostado muito do outro, mas quando eu ouvi a voz do Ian Gillan, eu falei, putz... Porque o disco é matador, né, cara? Aquele disco é matador. Então, eu comecei a fazer Ian Gillan justamente com Made in Japan.
E comecei. Tanto que quando eu ouvi quando eu comprei o Made in Europe, eu achei as versões ao vivo do Made in Europe melhores que as versões do estúdio. Do Burn, entendeu? Eu queria muito improviso, né? Eu gostava disso. Dobravam o tamanho praticamente. Dobrava também, né, eu gostava muito dessas coisas. Então aquilo me impressionou. Bicho, mas assim, pra mim o Deep Purple tem um terceiro vocalista, o Glenn Hughes, que é fabuloso. É fabuloso. Que, pô, eu vi os 2 shows do Glenn Hughes e tal, e o cara canta absurdamente, né, cara? Até hoje, né? Até hoje, né, cara? Eu não sei se ele... tudo bem que são estilos diferentes, mas eu acho que ele canta até mais que o David Coverdale. Assim, outro registro, né? Outro registro vocal, né? Eu ouvi uma história que parece que inicialmente queriam ele como vocalista, né? E baixista. Ele era do Trapeze, né? Trapeze, mas que aí viram que precisava de um frontman mesmo, um cara para ser ali o frontman, aí chamaram o David Coverdale e a combinação foi perfeita, né? Foi perfeita. Bora ouvir mais isso aí, bora ouvir o Azul Limão com Na Estrada. Essa aí foi Azul Limão com Na Estrada. Cara, e qual foi, assim, esse lance voltando aos lances da rádio Fluminense, da Maldita e tal, quais outras bandas do Rio que costumavam tocar nessa rádio? Só as bandas que vocês andavam juntos ali e tal, que costumavam tocar na rádio Fluminense? O que acontece, assim, existiam duas fases, né? No começo não tinha muito essa divisão entre banda de heavy metal, de rock, progressivo. Então, quando as bandas começavam a botar demo na Fluminense, ela começava a tocar na programação normal da rádio. Tudo junto, misturado. Teve demo do Kid Abelha. Tanto assim, por exemplo, o Beto, que era guitarrista do Azul Limão, foi o primeiro guitarrista do Kid Abelha. Caralho. Eles ensaiavam lá perto de casa. Eu ia no ensaio. Na época era o Beto na guitarra, a Paula no vocal, o Leone no baixo e o Beninho na bateria, entendeu? E o Jorge Israel no sax. Né? Aquela mulher era bonita pra caralho, né? Até hoje ela é bonita, né? Sim. Aí eles ensaiavam lá, então a primeira demo do Kid Abelha tocava na programação, aí tocava demo do Paralamas, tocava demo de todas as bandas, começava a tocar. O Bacamarte, que ele gravou um disco e tocava na Fluminense, Água Brava tocava. E o que aconteceu? Depois de um tempo, eu acho que o Dorsal, quando gravou uma demo que tinha Guerra e ela não acaba assim, eu acho que tocou na programação normal, uma época. Mas aí depois, com a segmentação, se fez um programa chamado Guitarras, que era um programa especializado em tocar heavy metal. Aí nesse programa, aí começava, aí quando chegava uma fita lá de uma banda de heavy metal, ela ia para esse programa. O Azul Limão, quando começou, nem era tão heavy metal assim. Se você olhar as demos antigas, assim, você, por exemplo, olha, não vou mais falar da demo de 83 e não vou mais falar do disco Vingança de 86. Esses 3 anos fazem muita diferença. A de 86 é muito mais um punch, entendeu? A de 83 é mais hard rock, entendeu? Assim, mais suave, entendeu? Então, foi culpa minha, tá? Porque eu chegava pro pessoal e falava, gente, olha só, Motorhead, Iron Maiden, não sei o quê, vamos caminhar para esse caminho, porque a turma era mais Rush, Deep Purple, não sei o quê, e eu levava as novidades, né? Porque apimentava um pouco. Às vezes chegava lá e falava, olha, escuta isso aqui, gravava fita cassete, a gente levava, tocava muito fita cassete, né? Escuta isso aqui, me dá uma fita cassete, aí eu fazia uma seleção de música para tentar influenciar a turma a não ficar só nessa coisa de Rush, de Purple, de Led Zeppelin, Black Sabbath, para tentar dar um passo além, né? Então, enchi eles de Iron Maiden, entendeu? Dessas coisas e começaram a gostar disso, entendeu? E pronto, aí a gente começou a pesar mais um pouco o som. E quais bandas do Rio, cara, que a Azul Limão costumava tocar com frequência juntos, assim, na época ali dos anos 80? Taurus, Água Brava, Dorsal, Calibre 38, Navio Fantasma, tinha muita banda, Inquisição, Cripta, outra Cripta, não essa Cripta, TNT, Boca de Cabelo, tinha Boca de Cabelo. Azul Limão também não é estranho, tinha Boca de Cabelo. Aliás, tem shows assim, muito malucos, né? Mas dessas bandas, só quem tá nativa, Azul Limão, Dorsal e Taurus, né? Isso aí.
Só quem tá nativo. A gente tocava muito misturado, né, com outras bandas, né? Tocava com Biquíni Cavadão, com todo, não tinha, no começo, não tinha, a gente tocava junto com o Circo Voador era meio Woodstock, assim, não tinha um estilo, era todo mundo tocando junto, de todos os estilos, e o público era uma coisa só, entendeu? Depois é que teve essa segmentação. É só punk, é só heavy metal, é só new wave, que era o nome que se dava, é só não sei o quê. Mas no começo era todo mundo junto. De certa forma, você tem algum tipo de saudade dessa época que não tinha esse tipo de divisão? Tenho saudade. A gente tocou junto com Titãs, tocou junto com o Lobão e tudo. Eu me lembro uma vez, a gente foi tocar em Macaé, né? Aí, numa praça, aí tinha João Penck, seus Miquinhos Amestrados, Azul Limão, tinha Lobão, era Lobão e os Ronaldos, né? E tudo. Aí nesse dia eu soube que o nosso cachê era muito baixo, porque eu comecei a ouvir o cachê dos outros, entendeu? Assim, eu falei, porra, esse cara cobrou tudo isso, né? E era tudo misturado. Aí depois começou a segmentação. Aí quando começou a segmentação, eu acho que a gente perdeu a oportunidade de mostrar esse tipo de música para outras. Para um público maior. Aí ficou porque você vai tocar sempre para as mesmas pessoas. O cara já gosta daquilo. O bacana é você tocar para uma pessoa que nunca ouviu, um garoto que nunca ouviu aquilo, e olha, caraca, que som maneiro, nunca tinha ouvido heavy metal, nunca tinha ouvido uma música assim, e vai gostar. Porque se você já toca para uma pessoa que já gosta, ok, legal, cara, a interação é animal, né? Mas você fica restrito a isso. O bacana é você conquistar novos públicos. Uma vez o Azul Limão tocou numa cidade chamada Rio Novo. Aí tocou junto com Gonzaguinha. Tinha Gonzaguinha, acho que é. Eu vi a quantidade, assim, a sinergia dele com o público, né? E aí quando o Azul Limão foi tocar, aí eu vi assim, meu Deus do céu, nós somos uns ETs. Porque só tinha, assim, na frente do palco, umas 10 ou 20 pessoas que estavam gostando, o restante estava, assim, com o olho arregalado, entendeu? Assim, a gente tocando. E olha que a gente só animou porque a gente fazia uma versão heavy metal de Maria Maria, do Milton Nascimento. Adoraria ter isso gravado, né? Ficou um barato, parecia um Iron Maiden. Mas ali caiu a ficha, sabia? Ali caiu a ficha. Cara, isso nunca vai ser popular no Brasil. Nunca. Por mais que... Outro dia eu vi a Pitty. Eu gosto muito, eu acho que Pitty é uma das grandes, para mim é quase uma banda de rock, não é a cantora em si, né? E ela falando o seguinte, que o rock, com todo o sucesso que ela tem, o rock ainda é contracultura no Brasil, não é a base cultural do nosso país. A base cultural do nosso país é muito mais variada, muito mais ampla, tem coisas que eu acho que falta um incentivo para que toda essa cultura floresça. O que está se fazendo no Brasil é tentando se dividir, segmentar, e nicho aqui, nicho ali. Isso não é bom. Eu gosto da mistura. Misturar, eu acho isso legal, entendeu? Então essa frase dela, você vê, uma menina que fez sucesso no rock, tem uma carreira de sucesso, mas mesmo assim o rock aqui é considerado contracultura. Se o rock é contracultura, o heavy metal nem se fala, amiguinho. É um negócio de nicho mesmo, né? Então, cara, e você viveu intensamente ali o rock desde o começo dos anos 80. Dá pra considerar que esse tal de rock and roll é uma espécie de oxigênio pra você? Sim, com certeza. Eu escuto, assim, eu escuto o tempo todo. Assim, eu sinto falta quando eu não escuto, entendeu? Assim, toda oportunidade eu tô escutando em casa, ou dirigindo, alguma coisa, eu sempre tenho vontade. E, embora eu tenha um apreço muito grande pelas essas bandas da minha adolescência, eu sempre procuro conhecer alguma coisa nova e tudo. Se bem que o novo, para mim, não é tão novo assim, né? Mas, cara, e como é que você cria suas músicas, cara? Que, assim, você deve ter umas, sei lá, 200 músicas compostas, cara. Como é que você vai criando as ideias das suas músicas, tem fase, não tem uma regra, assim, mas tem fase sempre. No momento, eu tô numa fase que eu não tô em inspiração nenhuma, assim, zero. Mas tem fase que aquilo começa a incomodar, sabe? É uma coisa que incomoda. Aí você quer falar sobre alguma coisa. Aí faz e você faz. Por exemplo, esse disco
Barata Elétrica, que é um disco que a gente está lançando agora, do Azul Limão, né? É um disco assim, que nem é tão heavy metal quanto os discos do Azul Limão, mas tinha muitas coisas que eu queria falar ali, né? Tem uma música, por exemplo, que é Mais Respeito, né? Que eu cheguei, eu queria fazer uma música sobre o preconceito das pessoas, com as pessoas que pensam diferente, que as pessoas que são diferentes, entendeu? E que sofrem preconceito. Ou por terem uma pele diferente, ou por uma preferência sexual diferente, ou por um defeito congênito, alguma coisa, ou é down, é alguma coisa assim. Então, essas pessoas sofrem muito. Então você tem que ter mais respeito para essas pessoas. Então aquilo me incomodou, e eu falei assim, vou fazer uma música. Aí saiu Mais Respeito, né? Aí, por exemplo, assim, tem uma outra que é Você Não Sabe, né? Que eu falo sobre bullying, né? Só quem sofre bullying sabe o quanto é horrível o bullying, né? E a música fala sobre bullying. E no final eu pedi pro Trevas dar um grito de desespero. Eu falei assim, não é grito de Bruce Dickinson, não, é grito de desespero no final da música, entendeu? E a gente... Eu não conseguia, eu ficava, eu tenho que fazer essa música. Aí vai. E saiu a música, entendeu? Isso você tem que me dedicar pra esse filho da puta aqui, ó. Você é o rei do bullying, cara. Desgraçado. Não, a gente faz bullying com os outros sem notar. A gente tem que ter. Nós somos, assim, esse negócio. Você não tem preconceito? Tem sim, todos nós temos o preconceito. O que a gente tem que fazer é se disciplinar. Colocar essa disciplina na gente, a gente notar que a gente está tendo aquele comportamento e se policiar no bom sentido. Cara, eu não vou agir assim, né? Eu não posso agir assim, entendeu? E você tem que... uma educação, uma vigia constante, uma educação constante, entendeu? Então são essas motivações, né? São essas motivações. Por exemplo, a gente estava falando... Tem uma música 15 minutos que a gente fala, né? Tava com o Delacroix, que é o baterista. Aí a gente, o Delacroix, vamos fazer uma música. Aí eu falei, vamos fazer esse negócio, essa coisa que está acontecendo hoje em dia, que o Andy Warhol falou, que todo mundo é famoso em 15 minutos, o cara dá uma rebolada na internet aí, aquilo viraliza, entendeu? Aquele negócio. Então a gente fez a música 15 minutos, né? Que fala sobre justamente isso, né? Que todo mundo persegue esse negócio e vai, eu quero, e o cara é famoso de 15 minutos, né? Às vezes são 5 minutos, mas... É uma forma instantânea, né? É uma forma instantânea. Então a gente queria fazer isso, e saiu a música. Então ela sempre tem uma motivação, entendeu? Sempre tem uma motivação e pega o momento certo de você fazer aquilo, entendeu? Cara, e traçando por décadas, como você analisa o heavy metal brasileiro ao longo desses anos? Tá muito bom, nunca esteve tão bom. Assim, eu fico vendo bandas novas, assim, em dois aspectos, né? Primeiro, na qualidade dos músicos, né? Das pessoas que tocam. Hoje em dia as pessoas tocam muito melhor do que a gente tocava naquela época, né? Por vários motivos, né? O acesso à informação, equipamento, equipamento, mas não só equipamento, às vezes é a habilidade da pessoa, né? Ter mais informação e tudo, e dedicação, né? Aquela coisa que já teve outras gerações fazendo, então é uma evolução. Então os músicos estão muito bons, né? As bandas estão criativas, né? Você vê assim que tem bandas que fazem um som que está na frente, né? Que, por exemplo, assim, até onde, entre aspas, a gente pegava, entre aspas, a moda do estrangeiro, e agora o estrangeiro pega a moda do Brasil. Algumas bandas nossas, eu acho que a maior referência é o Sepultura, né? Por exemplo, uma banda que meu filho gosta, Slipknot. Parece que o Slipknot, você escuta, você vê coisas de Sepultura no Slipknot. Com certeza. Faz new metal de Sepultura, ele faz aquele... Exatamente, você pega influências. Então tem muitas bandas legais e se preocupam com a produção, né? Assim, a gente era meio hippie, a gente não preocupava muito com imagem, aquele negócio tudo, era cada um uma personalidade diferente, não era aquele estilo Ramones, né, que é todo mundo igual, né, assim, era meio bagunça mesmo, né, resumindo. Não, hoje em dia o pessoal tem uma preocupação com a apresentação, com o visual, com o show em si, entendeu? E preocupar em oferecer um show bom, eu vejo... Então, assim, nunca teve... Eu acho, assim, o heavy metal no Brasil nunca esteve numa fase tão boa. Mas aquilo que eu falei, não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura. Então, todas essas bandas novas que estão surgindo, elas
no meu entender, elas seguem a receita do Sepultura, ou seja, elas vão primeiro para fora, elas começam aqui, angariam uma base local de fãs, criam a sua musculatura, conseguem um contrato lá fora, ou se esforçam, vamos lá de qualquer maneira, fazem um nome lá, aí voltam para o Brasil numa condição melhor, entendeu? Com mais aparato. Então tem várias bandas, muito legal. O próprio Crypta, né? Que a Crypta acho que na verdade começou gringa e veio, né? Começou lá fora. Exatamente, verdade, exatamente. O próprio Angra, que surgiu dessa questão, né? O Viper antigamente tentou bastante isso e conseguiu alguma coisa, entendeu? Tem várias bandas assim, seguindo esse caminho, né? Assim, eu acho legal. Assim, eu gosto. Até um heavy metal, que assim, eu sou muito ligado no heavy metal tradicional, no rock dos anos 70, hard rock, essas coisas assim. Então eu não sou muito do death metal, nada disso, entendeu? Eu gosto de coisas assim, um pouco mais extremas, mas não são tão extremas. System of a Down, por exemplo, acho um barato. Ali é uma crítica do começo ao fim, né? Megadeth, Metallica e tudo, Slayer e tudo, mas tô parando aí pouco. Já para ali, né? Tô parando aí, mas assim, mas tem toda uma nova geração que foi um pouco além, entendeu? Eu vejo assim, lá no Rio de Janeiro tem umas bandas surgindo, por exemplo, tem uma banda lá que uma vez o Azulimão tá falando do show e eu já tinha ouvido algumas músicas, né? Velho, que é uma banda que faz um estilo que não é o estilo do Azulimão, né? Mas você vê a construção da arte deles, é muito legal, tem muita verdade, tem muita arte. Inclusive o vocalista mora em Brasília, cara. Ele é casado com a mina de Brasília. Eu acho um barato, o Velho, entendeu? Tipo assim, não é o meu estilo, mas eu acho um barato. Assim, eu escuto com atenção, presto atenção no que está falando, vejo a construção da música, entendeu? Então surgindo, tem uma muito boa no Rio que surgiu, que é o Hateful Murder, que é uma banda que faz um metal mais moderno, entendeu? Assim, que... Ele já tocou algumas vezes o Hateful Murder. Então o Velho também, inclusive. Então, a cena não morreu, a cena ela continua. Só que aquele negócio não é a cultura brasileira. Assim, tá longe de ser um forró, entendeu? Tá longe de ser um samba famoso, tá longe de ser uma música de cultura de massa, entendeu? Agora, atingiu um patamar de qualidade, de produção muito legal e a gente hoje em dia acho que não deve nada pros gringos, entendeu? Assim, em termos de produção. É verdade. E voltando a falar da Azulimão, eu queria que você falasse um pouco sobre os CDs Regras do Jogo, de 2013... Imortal, de 2018 e Enation, de 2020. Bom, Regras do Jogo, o que aconteceu? Quando a gravadora de Zirai me procurou para relançar, fazer uma edição especial de 4 LPs do Azulimão, um que seria o relançamento do Vingança, o outro o relançamento do Ordem e Progresso, um outro que seria só das demos, todas as demos, e um outro que seria só de gravações caseiras. Caseiras, assim, piratas, de coisas assim diferentes e tudo. Que não tinha, outtakes, um monte de coisa. Eu fiquei, poxa, concordo com o Vingança e Ordem e Progresso, mas o restante, aí o próprio Carlos, né, me convenceu. Ele falou assim, Marco, não perde essa oportunidade não, porque se o Azulimão não acabou, né, então... pelo menos tem um registro. Aí eu topei. Aí a gravadora fez um trabalho excelente. São quatro LPs que contam a história da banda inteira, encadernação com fotos. Então, se você compra os 4 LPs, né, vinil, você tem a história do Azulimão inteira, recheada de fotos, os LPs com coloridos, um trabalho primoroso, né? Ok, lançou, bacana, né? Aí quando foi mais ou menos na metade, lá para 2007, eu vou chegar no Regras do Jogo, tá? Vamos lançar em CD. Aí o Vingança e o Ordem e Progresso, ok. E aí eu aproveitei uma vinda do Rodrigo no Brasil para a gente fazer uma mini turnê com a formação original, só que o Ricardo, o baterista, não podia. Aí quem tocou com a gente foi o Roberto Tatá, que era um colega nosso, que até tocou numa formação inicial do Dorsal Atlântica, né? E ele era o sub do Ricardo nos anos 80, quando o Ricardo não podia fazer show com a gente. Então nós fizemos Rio de Janeiro e São Paulo e lançamos o Vingança e o Ordem e Progresso em CD, né? Já tinha relançado
em LP. Aí a Desirá, a gravadora, o Aderson chegou pra mim e falou: Marcos, eu queria lançar um ao vivo do Azul Limão, porque não tem ao vivo. Eu falei: cara, eu tenho até umas gravações de fita cassete velhas, não sei o quê, mas é muito ruim, cara. Muito ruim. Tem a mínima condição de estar num CD, tudo é um negócio é piratão mesmo, né? Mas eu tenho uma oferta para lhe fazer, uma contraproposta. Quando o Rodrigo vier de novo no Brasil, a gente pode gravar todas as músicas do Azul Limão que não entraram nos discos dos anos 80. Músicas dos anos 80 que não entraram nos discos 80. Ele falou: topo. Então, beleza. Aí eu verifiquei o estúdio, conversei com todos os integrantes originais, né? E falei: galera, vamos gravar no estúdio. Só que aí o Rodrigo, que vinha para o Brasil em 2010, adiou a viagem. A turnê dele não ia passar por aqui. E ele não passou, já estava com tudo marcado. Eu falei: galera, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar o instrumental todo e vamos aguardar o dia que o Rodrigo vier, né? Aí gravamos, eu, Vinícius e Ricardo, formação original, gravamos todas as músicas, né? E ficamos esperando o Rodrigo. Aí o Rodrigo veio, acho que em 2012, eu acho. Aí ele foi muito engraçado. Ele chegou, eu passei rapidamente para ele, mais ou menos, a fita, para ele lembrar um pouco da música, mas ele lembrava, né? Aí ele chegou, eu me lembro até hoje, né? Chegou, é um período só de gravação, né? Para gravar as vozes. Ele chegou, bebeu umas cervejas, para mandar. Cantou a primeira, para mandar, cantou a segunda, para mandar, cantou a terceira. Agora eu vou dobrar, para mandar. Dobrou a primeira, botou outras vozes, para mandar. Foi tudo no pau. Eu fiquei assim, ó, caraca, cara. Gravou tudo. Aí quando foi em 2013, isso eu já estava no Metamorfose, né? Aí lançou o Regras do Jogo com todas essas músicas. Aí meio que fechou a tampa dos anos 80, entendeu? Eram as músicas assim que a gente tocava nos shows. E não estava nos discos. E não estava nos discos. Foi uma boa lembrança. E ficou com uma gravação muito boa, né? E teve o Imortal e o... né? Exatamente. Aí quando o Metamorfose acabou, porque saiu o Ben Risoli e saiu o vocalista, né? A gente chamou o Trevas para cumprir shows, né? Continuar com o Metamorfose, o vocalista que hoje é do Azul Limão, né? A gente viu alguns vocalistas, escolheu o Trevas entrou, topou, fez shows com o Metamorfose, tocando. Mas a gente viu que o Metamorfose estava muito descaracterizado e estava assim, não estava... Tinha algo que não estava legal. Tinha algo que não estava legal, sabe? E aí o próprio Birrisoli lá da Itália mesmo, e o Tavinho estava saindo, que já tinha saído, né? E estava todo mundo meio assim, o baixista que estava tocando no lugar dele também estava... Aí a gente falou: gente, acabou, né? Acabou. Aí eu fiquei assim, falei: putz, mas estava tão legal, né? Show, né? Aqui, Ferroque, não sei o quê, né? Vários shows, né? Aí eu falei: sabe uma coisa? Aí eu conversei com o Delacroix, pô, Marcos, vamos tocar junto? Eu falei: pô, cara, eu tenho um nome Azul Limão, né? Vamos, topa tocar o repertório do Azul Limão? Ele topa. A gente já tocava algumas músicas do Azul Limão com Metamorfose. Aí ele, bom, vamos ver com Trevas, o projeto é esse, né? Tá, pá. Aí ele e o Trevas, a gente pegou as músicas que a gente estava compondo para o Metamorfose e aí eu conversei com um cara da gravadora: olha, Ader, estamos com a ideia de voltar ao Azul Limão, mas eu não queria voltar sem nada, eu queria aparecer com o Azul Limão com um disco. Você topa? Aí ele: já, topo, tem certeza? Tenho. Aí eu pensei: pô, baixista, né? Cara, eu vou ligar pro Vinícius, ver o que o Vinícius está fazendo. Vinícius, é isso. Aí o Vinícius: pô, Marco, tem certeza? Eu falei: tenho, cara, pô. Você topa? Você tá fazendo o quê, né? Não, topo, né? Então vamos, né? Aí ele foi, aí eu falei o seguinte: olha só, as músicas são essas aqui, Vinícius, você tem que decorar isso em uma semana, a gravação a semana que vem. É sempre assim, né? Coitado, ele tirando tudo na hora. A gente fez uma pré-produção rápida, a gente foi só para ver o que bicho ia dar. A gente foi para um estúdio bem mais simples, né? E gravou algumas músicas direto, assim, só para ouvir. É isso mesmo? Temos certeza? Temos. Então agora vamos pro estúdio para gravar. Aí gravou o Imortal, tudo meio que escondido, né? Aí levei a notícia: o Azul Limão tá voltando, e tá voltando em 2018 com um disco novo, Imortal. Entendeu? Aí voltou o Azul Limão.
né? E o Enacion, ele é ao vivo, ele é... O Enacion foi o seguinte, o Enacion, a gente voltou, começou a divulgar o Imortal, aí teve um show no Paraguai. Foi o primeiro show do Azulimão fora. O Azulimão nunca pensou em tocar fora do Brasil. Não é a nossa praia, a gente canta em português para brasileiro. Né? A gente não tem nenhuma pretensão de... Mas a gravadora, ela tem uma extensão na América do Sul, com bandas que cantam em espanhol e tudo. E aí surgiu essa oportunidade desse festival e a gravadora ofereceu pra gente, olha, tem essa oportunidade, tudo pago, não sei o quê, o Azulimão tem nome na América do Sul. A gente não tinha a mínima ideia disso. A mínima ideia. E aí, vamos lá pro Paraguai, né? Aí, quando fomos tocar lá, eu fiquei impressionado. As pessoas conheciam as músicas. Cantando as músicas. Das bandas brasileiras de heavy metal. Não era, assim, as bandas que cantavam em português no Brasil eram famosas nos países da América do Sul. Então, assim, eu acho que o pessoal não tinha essa noção. Não sei se tem ainda, mas é isso, né? E aí, eu tava para subir no palco. Aí quando eu fui subir no palco por detrás assim, eu olhei para a mesa de som e vi o cara tinha um multipistas, né? Aí conversei com ele, eu não falo espanhol, né? Eu conversei, é multipista, isso aqui, você poderia gravar? Pode gravar? Sim, eu não sei se o cara... Eu não tinha entendido direito o que o cara tinha falado, não sei se era sim ou não, que se ele entendeu o que eu falei, então, beleza. Aí subi no palco, não avisei ninguém da banda. Nem me liguei de avisar, não foi por maldade, não foi de propósito. Eu simplesmente não avisei o Trevas, nem o Delacroix, nem o Vinícius que ia gravar. E eu esqueci, eu subi no palco, fui lá preocupado em ajeitar o som da guitarra, o timbre, né? Porque eu pedi um amplificador, aí veio um outro amplificador, eu pedi um Marshall, aí veio um Lane, aí eu fui lá acertar. Aí tocamos show. Aí quando terminou o show, eu descendo, né? Aí eu olhei para ele e lembrei. Gravou? Ele, gravei. Aí, gravou? Então, você poderia me mandar uma cópia, um RAW, né? Uma cópia crua para mim, só para eu ver como é que ficou? Sim, porque ele tinha gravado em vários canais. Então ele fez... Aí ele disse, não, sim, aí trocamos figurinha, porque hoje em dia é tudo por e-mail, WhatsApp, é tudo muito simples, né? E ele me mandou um MP3 do show inteiro. Quando eu ouvi o show, cara, eu falei assim, que é isso? Eu falei o seguinte, aí eu liguei pro Aderson, lá atrás você não tinha me pedido um disco ao vivo? Se lembra que você me pediu um disco ao vivo lá atrás? E escuta isso aqui. Ele, pô... Aí ele falou, tá gravado em canais? Eu falei, tá, tudo separadinho. Guitarra, bateria, os canais da bateria, tudo separadinho. Vamos lançar ao vivo. Aí pandemia. Aí o que a gente faz? Parou a banda, né? Parou tudo, parou o Brasil, parou o mundo, né? Aí acelera o ao vivo. Aí como estava tudo lá, aí ele contratou um estúdio lá no Paraguai mesmo, a produção foi toda paraguaia. Contratou o estúdio lá e mixou, né? Mixou de verdade, não levantou de qualquer maneira como tá. Fez uma mixagem, botou reverb, botou eco, aquele negócio, fez uma mixagem e tudo. E é o show inteiro na ordem do show. Não tem, é o show inteiro do Azulimão. Ali é o show inteiro. Aí a gente até brincava, bom, já que tem a pandemia, a gente não pode tocar, a brincadeira, leve o show do Azulimão para casa. Leve ao vivo para casa. E foi muito bom, a gente teve o álbum ao vivo, assim... E fora do Brasil, né? E fora do Brasil, né? Foi um negócio... Assim, duas vitórias. Duas vitórias. Assim, eu gosto de tocar fora do Brasil, mas a minha vitória é Brasil. Assim, eu já toquei no Paraguai, mas nunca toquei no Nordeste. O Azulimão nunca tocou aqui em Brasília. Mas tem que tocar. Tem que tocar. Nunca tocou em Brasília. Nunca tocou no sul do país, tá entendendo? Então, assim, nunca tocou na região norte, nunca tocou em Manaus. O Azulimão... Sudeste. Nos anos 80 era só Sudeste. Eu minto. Agora, não faz muito tempo nós tocamos em São Luís, do Maranhão. Mas foi agora, nesse Azulimão de agora. Então, assim, meu desejo é que aproveitar esse Azulimão de agora, né, que é certamente a última versão do Azulimão, porque todos estamos com idade, né? Então, tocar em todos os lugares onde o Azulimão não tocou no Brasil. No Brasil, para brasileiros. É minha vontade. Você aproveita e já fala que tem várias pessoas, produtores que assistem o programa. Assistem o programa de outros estados. Então, é isso mesmo. Já está oferecido, contato, né? o contato é o bigode aí, ó, pro Noise Fest. Ia ser bom, hein, velho?
Pois é. Assim, quem quiser conhecer do Azul Limão, fazer contato com o Azul Limão, a gente tem um site, é azul-limal, não tem acento, né? azul-limal.com. Azul, traço é o sinal de menos, não é um underline, não. azul-limal.com. Ali tem como entrar em contato com a banda, tem todas as redes sociais, tem história da banda, fotos, os álbuns, tem acesso a os streams, vídeo no YouTube, tem tudo, né? azul-limal.com. Camarada Marcos, para finalizar, cara, o Azul Limão fez em quarentena e na pressão dentro de um tenebroso período pandêmico, cara. Como isso impactou a banda, cara? E o que os fãs estão achando do novo trabalho, o Barata Elétrico? Então, em quarentena foi interessante, porque é o seguinte, a banda estava realmente parada quando a gente decolou, né, com o Imortal, né? Que eu falei, decolou, começou a tocar de novo, fazer shows e tudo, veio a quarentena, veio a pandemia que forçou todo mundo a entrar em quarentena e parou, né? Eu gosto de palco, com público, calor, interação, som alto. Então, fazer live, para mim, era um, como é que chama? Um tabu, né? Mas aí o Carlinhos, que é o produtor da B-Magic no Rio de Janeiro, que é um cara que dá a maior força pro heavy metal. Aí, Carlinhos, se estiver vendo, você é nota 10, hein? Ele chegou, ligou pra gente e falou assim, eu queria fazer uma live do Azul Limão durante a pandemia. E já tinha feito algumas lives. Aí a gente perguntou onde é que é, no estúdio HR, que a gente gosta muito, lá do Rio de Janeiro. Aí eu falei, pessoal, como é que vai ser? Então, é live, né? Live é um show que você toca pra câmera, né? Sem público, né? Só que a gente estava tão fissurado em tocar novamente que a gente, vamos tocar. Só que a gente pensou o seguinte, acho que foi o Delacroix que deu essa ideia, é o baterista. Ele falou assim, mas vamos aproveitar para fazer um show tocando músicas do Azul Limão que a gente normalmente não toca nos shows, que são aqueles lados B. Não, a gente não... Óbvio que a gente tocou Sataclama Metal, não vou mais falar e tudo, mas vamos botar outras músicas. Eu falei, topo, vamos lá, né? E já tinham perguntado se a gente não queria regravar o Vingança, Ordem e Progresso, com a formação nova. Eu falei, não, never. Nunca vamos para o estúdio para fazer gravação. Não tem sentido. O clássico é clássico, deixa ele lá, né? Mas foi uma oportunidade de ter gravado uma gravação, que já tinha aquele ao vivo e Next Show, mas ter uma outra gravação gravada dentro do estúdio, que fica bem melhor a gravação, com a voz do Trevas cantando alguns dos clássicos do Ordem e Progresso e do Vingança, fora as músicas lá do B que eu falei, né? Aí a gente foi fazer essa live. E aí quando tocou a live, o próprio Delacroix deu a ideia, vamos fazer o seguinte, bota para gravar a live em canais separados, tudo, que se ficar bom... A gente usa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar a passagem de som, tocando as músicas, gravar a live e se alguma ficar ruim, a gente toca de novo e grava uma nova versão, né? Então a gente tocou 3 vezes tudo, né? E gravou separado e conversou com a Desiree, com a gravadora. O Aderso, né? Aderso, olha só, estamos parados, tem esse material, escute isso aqui. Pô, tá pronto. E, entre aspas, a gravação saiu meio que for free, né? Porque foi a gravação da live. É um convite, né? Um convite, né? A gravação tava ali. Aí a gente escolheu as melhores versões, né? Assim, tem umas que foram a da live mesmo, tem outras que foram a da passagem de som. Sangue Frio foi a da passagem de som. Aliás, Sangue Frio a gente nem tocou na live, né? A gente tocou algumas músicas fora da live. E outras a gente tocou depois, que a gente viu que tinha dado um problema no bumbo, não sei o quê. Aí o técnico falou, ó, já que vocês estão gravando, tá tudo ligado, toca de novo essa. A gente tocou, aí gravou algumas, aí depois fez a seleção, quais são as melhores, e lançou um disco durante a quarentena, chamado Em Quarentena, né? E era justamente nos 40 anos da banda. Então, assim, era uma brincadeira. Quarentena, 40 anos na live.
E, cara, a Dai Zirai, não só com vocês, Azul Limão, né, cara? Mas ela vem fazendo um trabalho sensacional de resgate da história do heavy metal. Trabalho, né, gráfico, a preocupação da equipe lá do Área, do Felipe, da Dora, da equipe toda da Zirai, a preocupação com a qualidade é enorme. E lançando várias bandas da América do Sul, não só do Brasil também, da América do Sul. A qualidade também, gráfica, né? Chile, o capricho Paraguai, Uruguai. E a fidelidade ao som original da banda. Não muda nada. Como você é? Eu sou assim, assim, assado. Então a gravação vai ser assim, assim, assada. Entendeu? Assim, tudo é muito legal. Foi uma sorte. E o Na Pressão, cara? Fala um pouco desse CD. O Na Pressão é isso. É o Na Pressão. Foi Na Pressão. A gente estava ali durante a pandemia. Só restava pra gente o quê? Cada um compor na sua casa. E a gente foi compondo. A gente... Por exemplo, assim, deu muita... Sabe aquela agonia que eu falei para você, do Você Não Sabe, falando sobre bullying, o Mais Respeito falando sobre a questão do preconceito? Saiu... Várias músicas saíram disso. Por exemplo, saiu a música Vírus Mortal. A Vírus Mortal, se você escutar, fala sobre a pandemia, fala sobre toda a história da pandemia, claro que eu usei uma linguagem figurada e tudo, o Travis botou algumas coisas assim, mas ela fala do cientista chinês que achou o negócio, e o cara foi, como é que chama? Foi calado, né, da coisa que aconteceu toda, né, do vírus que ninguém acreditava e que saiu matando todo mundo, não sei o que. Se você escutar a música, a letra fala sobre isso, entendeu? E toda a temática fala sobre essa questão da pressão, fala sobre essa coisa da pressão, de você estar sob uma pressão diária de tudo e você reage. Os temas são variados, né? Assim, por exemplo, perdão é uma questão entre pai e filho mal resolvida, entendeu? Que essa relação, a questão fizemos muito mais músicas do que tem Na Pressão. E o Barata Elétrico, cara? Como é que você, enquanto compositor do Barata Elétrico, enxerga esse disco da Azul Limão, cara? O Barata Elétrico foi o seguinte, a gente gravou muito mais músicas. Quando a gente foi gravar o Na Pressão, a gente tava com tanta pressão, tanta música, a gente gravou muito mais músicas no tempo que tinha... Do que o CD permitia. Então a gente ficou com um estoque de músicas. E algumas músicas eram bem diferentes. Por exemplo, A Dor Dominará. Uma música que eu fiz que fala sobre a depressão. Essa coisa que as pessoas têm e você está do lado da pessoa, a pessoa com depressão, você não sabe que é a pessoa que está com depressão e a pessoa está te pedindo socorro ali por vários sinais e você não consegue perceber isso. Entendeu? Então, A Dor Dominará é uma música pesadíssima, assim, em termos de letra, né? Aí eu usei uma série de cromatismos, para quem é da música sabe o que eu estou falando, né? Coisas cromáticas, para dar aquela impressão de estranheza, né? Então, assim, a gente botou um blues, né? Que é o Odiando Te Amar, né? Que a gente brinca a piada nossa interna, que era o sertanejo metal, né? Entendeu? Assim, então, a gente ousou ir para caminhos totalmente diferentes, né? Aí ficava aquilo, mas o que os fãs vão pensar? Não, tudo bem, podem pensar mal, podem pensar bem, mas a gente tinha vontade de botar isso para fora, entendeu? E a gente botou. Então, leiam as letras do Barata Elétrico. Podem até ler isoladamente as letras, sem ouvir a música, né? E ler com as músicas, vocês vão ver muita mensagem ali. E no Barata Elétrico, cara, vai ser de novo a da Zirai, que já saiu? Já saiu. Então, nós estamos justamente na época de divulgação do Barata Elétrico. Sim, foi o da Zirai que... Da Zirai, de Zirai. Massa, Santa Dessa, né? Santa Dessa. Né, bicho, e... A gente tem que finalizar, porque o programa tem um... Se deixar, tempo, né, eu falo aqui, adoro conversar. Porque a nossa chefe, o Patrício e o Armando, são duas pessoas sensacionais e tal, mas de vez em quando eles dão uns puxões de orelha na gente, porque a gente sempre ultrapassa a porra do programa. Olhando pra trás, cara, lá quando você tava no baile, lá vendo o cara tocando guitarra, você consegue se sentir realizado, fala assim, pô, um moleque daquele... Que viu aquele cara tocando guitarra na banda de baile,
tá realizado, né? Me sinto realizado, porque assim, eu passei por um dilema, na época que, eu me sinto realizado pelo seguinte, eu passei por um dilema na época que a gente tinha que assim, olha, agora ou vai ou racha, vocês têm que ganhar dinheiro, né? E na época, do tava o Azul Limão meio que nos anos 80, que a gente estava mais passando por isso, o Azul Limão estava meio terminando, o Ricardo já tinha saído da banda, a gente estava com um baterista super talentoso, Alexandre Reis, né, que hoje em dia ele toca com Cirque du Soleil e tudo, e ele estava na banda, paulista, e ele saiu da banda, foi depois tocar com dupla sertaneja, para viver, entendeu? Até eu encontrando com ele depois, uma vez ele veio tocar no Faustão, me chamou, eu fui conversar com ele e tudo, ele falou assim, a banda era toda rock, só que acompanhava os cantores, mas todos os ensaios, a brincadeira era tudo rock, entendeu? E aí eu pensei assim, pô, legal, mas não é isso que eu queria. Eu não me sentiria realizado sendo um músico. Se sentiria bem, né? Eu me sentia realizado músico. Então, assim, o fato de eu ter conseguido realizar ao longo da minha vida compor várias músicas, gravar vários discos de músicas que eu escuto e me sinto orgulho. Caraca, que legal. Eu estou fazendo uma coisa no nível das coisas que eu escutava quando eu era garoto. Eu estou, assim, consegui realizar aquele sonho de garoto, entendeu? Então, assim, vivo disso? Não vivo disso. Mas o comportamento é profissional, a banda é profissional, obviamente a gente só toca por dinheiro, se ganha-se um dinheirinho com isso, mas eu não vivo disso. Então eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. O que você quer? Isso, então tá, vamos. Se vai vender muito, não vai vender, né, tudo bem. Vende porque é o Azul Limão. Né, que tem um nome, que é a maldição que eu falei dos anos 80. Tem toda a importância, né? A maldição que eu falei dos anos 80, né? A gente não pode fazer um show sem tocar Satã Clã Metal, Vingança, essas coisas todas, tem que tocar. Né? Mas isso dá a base para a gente poder fazer coisas novas, botar todo esse sentimento para fora, isso é muito bom, entendeu? É isso. Pô, Marcos, pra gente, cara, foi uma satisfação. Não, para mim também, para mim também. Muito obrigado mesmo pela consideração, né, velho? Você tá trabalhando em Brasília, veio pra cá, escorregou um tempo, então pra gente é muito significativo, né, cara? E isso que você fez pra gente hoje, a gente não tem como nem te agradecer, cara. Não, cara, olha, ser sincero, isso é um prazer pra mim. Assim, como eu falei, a minha vida hoje em dia, assim, eu tenho meu trabalho normal do dia a dia, né, day job que a gente fala, né? E o restante do tempo, eu dedico, obviamente, à minha família, mas também muito ao rock, com a minha galera e tudo, e envolvido com todo esse movimento de botar o rock pra frente e tudo. Eu acho assim, eu gosto muito das bandas de cover, mas eu aconselho que as pessoas invistam em fazer o trabalho autoral. A gente tem que aumentar o repertório de rock no Brasil, de metal, então, também, de várias coisas. Então, é legal. Por isso que eu falei assim, eu saí de todas as bandas de cover e só toco agora com Azul Limão. Muito mais prazeroso. E algum dos seus filhos é músico? Toca alguma coisa? Não. Gosta de rock? Não, gostam de rock e tudo. A minha filha até tem um certo jeito, mas ela é advogada, minha filha e meu filho é jornalista, né? Então, assim, meu filho está se formando em jornalismo, né? Mas eu já considero ele um jornalista, né? E mas eles curtem, sempre que possível. Eu já levei o meu filho em viagem comigo em show, né? E quando tem show no Rio de Janeiro do Azul Limão, sempre quando tem um lançamento de disco, vai a família toda ver e tudo. E é legal, E eu acho que uma vez minha filha falou, mó onda ter um pai roqueiro. Aí quando ela vê foto antiga minha cabeluda, tinha um cabelão grande, né? Assim, ela, pai, era você com esse cabelão todo? Eu falei, era. Mas não deixa o cabelo crescer de novo, não. Pode deixar, não deixa, não. É isso. Tá bom. Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo pra ele? Dar um beijo? Eu tô emocionado. É isso aí, pessoal. Finalizando com qual som aí que ele... Então a gente fecha o programa aqui, cara, com Plebe Hood, que você pediu aqui, com Proteção. Valeu demais. Valeu. Tamo junto. É isso. Assustou, bicho? Vai! Gravando. Oi, Magrelo. Tá, isso aí, você gravou isso aí, esse susto dele? Gravou, acho que bom, já fez um corte. Já deu o final do vídeo. Deixa eu bater outra porta lá.